Alô, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast O Que Ninguém Te Conta. Eu sou a Clara e hoje estou aqui com o ilustríssimo apresentador Jonathan de Souza e com a nossa mega hiper convidada Mariana, que veio diretamente de Taranaki. De Taraná. Longe. Quanto tempo dá? All the way. Até Hamilton, acho que dá umas 4 horas, mais ou menos. No. Ela foi a pessoa que veio mais longe até É. agora. Pois é. Obrigada, Mari, por ter Prestigiar, vindo. né? Maravilhosa ver essa viagem de 4 horas pra cá. E hoje o bate-papo vai ser muito legal. A Mari, ela é artista de mandalas. Então, essa mandala que vocês estão vendo aqui atrás de mim, quem estiver ouvindo pelo Spotify, corre lá no YouTube pra vocês verem. É maravilhosa. E a Mari que fez, ela faz de vários tamanhos, personalizado, do jeitinho que você quer, com a sua história, com as cores que você gosta. É simplesmente incrível. E, pessoalmente, na câmera não dá pra ver o brilho assim. 3D. As bolinhas 3D é perfeitinhas. maravilhoso. A gente vai deixar todos os detalhes da Mari aqui embaixo para vocês acompanharem um pouquinho mais, mas obviamente a gente vai falar um pouco sobre, né, essa parte artística dela e também um pouco sobre a trajetória dela, que ela já deu uns spoilers aqui, é bem legal. Inclusive, ela construiu a própria casa aqui na Nova Zelândia, que eu achei super interessante, eu tenho muita curiosidade para saber. Então, se você também quer saber essa questão de como faz para construir casa aqui, etc., fica até o final. E se você não é inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve, deixa aquele like para ajudar esse e os outros vídeos a decolarem. Tem várias coisas novas vindo aí pelo canal. A gente tá fazendo o que ninguém te conta nas ruas agora. Então a gente sai entrevistando o pessoal, mostra o que ninguém está te mostrando sobre a Nova Zelândia. Então vão lá conferir. E vamos falar rapidamente sobre os nossos parceiros. Começando pelo Teatro, que já tá aqui na tela. A gente foi no, como chama? É Corrida. uma corrida que tá, ele tá patrocinando com a Subaru lá, fez um sorteio muito da hora, ganhar uma Muito barraca, legal. e o Subaru, você falou, né? É, os dois. Pensa, ganhar um Subarinho e a Ele barraquinha. tem acessórios adventures pra você pôr no seu carro, então aquelas barracas, o awning, né? Super legal, inclusive tem na nossa camper van que tá sensacional, super personalizada, Maravilhosa você viu? campervan. Tá Vi. coloridona. Amei. Né? Não, pessoalmente, assim, no vídeo ficou bonito, mas pessoalmente eu achei que ficou mais lindo ainda. Lindíssima. E patrocinado pelo teatro ali, o awning que a awning, gente tem, a Noila que fez toda a arte da nossa campervan, muito legal. E Bruna Siquara, maravilhosa, que inclusive veio aqui no podcast, ela tem um spa em Auckland, ela faz limpeza de pele, massagem linfática, ultraforma, que tá super na moda agora. Também tem manicure, pra fazer sobrancelha, tudo que vocês podem imaginar, o spa pra vocês terem um dia De beleza. perfeito de princesa de beleza. E ela está vindo para Hamilton a primeira vez, dia 30 agora. Então ela fechou um grupo de clientes para ela vir fazer. E se der certo, ela vai vir praticamente aí todo mês, vamos ver. Então vão lá conferir, a Bruna é maravilhosa, faz um trabalho impecável. Fiz limpeza de pele, eu super indico. Vão lá conferir o site dela, que também tá lindo. E também, E obviamente, o site dela tá aqui no QR Code. no QR Code aqui como os nossos parceiros, e obviamente vai lá conferir o episódio dela, que ficou Eu muito fui lá legal. ontem. Eu Foi tive lá que ir lá ontem? dar um up, né? Ai, Fui, fiz Você ultraformer, fez fiz outra- uma outra negócio Você lá. fez outra forma no rosto? No rosto. Que legal. E É, dói? a segunda vez. Não achei que doeu nada. Não. Não, eu sinto uns choquinhos bem de levinho, assim, mas doer não doeu nada. E ele dá um lift? Não é assim de um dia pro outro e nem super visível, não. Mas assim, depois de uns 2, 3 meses, é como se fosse eu acordava de manhã e sentia como se eu estivesse bem, sabe? Assim, seu rosto não fica tão inchado, você fica com a cara de mais saudável. Preciso! Bruna! Mas até eu. Gente, vai lá, viu? Pelo amor de Deus, Bruna, socorre a gente, porque tá bravo o negócio Não, aqui, mas tá complicado. compensa, vale Compensa. a pena. Essa foi a minha segunda sessão e eu vou fazer mais, com certeza. Aí, Mas ó. como é que você vai vir de lá pra lá? Uai, eu tenho que fazer igual eu fiz esse final de semana, né? Faz tudo de uma vez. faço tudo de uma vez só. É. Marco um monte de coisa e vou de um pra outro Isso no aí. mesmo final de Resolve semana. tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Então, aí, já temos 2 pessoas aqui falando sobre o trabalho da Bruna. Então, vão lá conferir. Ela é de Auckland, tá, galera? Esqueci de avisar esse detalhe. Mas a mas ela... Maria tá todo mundo lá, né? É. Brasileiros e tal. Então, vão lá. E dá mais um parceiro e tal. Hum. O que eu ia falar? Do Brasil Express. Então, Sim. eu falei de site ali e tal, lembrei, pô, o site dos caras é da hora. Aí eu lembrei que ali atrás tem passatempo. Nossa, a gente tem que te dar depois. Vou ter que comer. Você tá com É. saudade de passatempo, Nossa, tem anos que eu não como passatempo. Sério? Sério? Anos, muitos anos. Traquinas, tem Sete Belo, tem muita tem coisa. Jurupinga também. Gente, Você bebe? eita. Ai, eu bebo, mas eu tô dirigindo. Né? Ah, Então é não vou verdade. A beber. gente põe um shot num potinho Pode pra começar. levar de viagem. Não, Scott me rouba. É. Se eu chegar lá. Mas lá, galera, no site do Brasil Express tem vários produtos brasileiros. Eles são de Tauranga, entrega rapidinho na sua casa. Então,
também vão lá conferir. Tem vários parceiros super legais aqui, No QR novos. Code tem todos eles. A E gente é não pode isso falar aí. de todos, senão vai ficar aqui muito tempo. E o link de todos os parceiros também na descrição desse vídeo. Mas é isso, sem mais delongas. Muito obrigada mais uma vez, Mari, por ter Ai, vindo. obrigada a vocês. Você falou que trouxe um presente pra mim. Mas daí- já? Não, é que eu tô muito curiosa. Eu não quero deixar pra depois. A Mari falou assim, Clara, eu fiz uma mandala pra você. Daí eu falei, não, vamos deixar pra mostrar no podcast pra ser uma reação mas quis vender espontânea. mesmo, Então tá não vi ligado? nada. Totalmente Não viu? surpresa. Então, essa mandala, ela é um print, né? Ela é uma impressão. E eu tenho várias lá de prints. A Clara falou, não quero escolher. Eu falei, não. Não quero escolher. Eu falei, então tá. Então vou pensar qual que tem uma energia que eu acho que seria mais interessante, né? Talvez você até conheça um pouco do simbolismo da energia dessa mandala. Vamos ver. Ai, tô curiosa. Vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Nossa, eu tenho que Virou ver até ao pra contrário. Que linda! É o olho grego? É olho grego. Que linda, maravilhosa. Peraí que tá de cabeça pra baixo. Como é que você Nossa, sabe que vai pra baixo? Porque tá a assinatura da Assinatura. Mari aqui. Ah, tá. Maravilhosa, Mari. Muito, muito obrigada. Tá dando pra ver certinho aí? Muito linda. sim. Maravilhosa. É olho grego, que eu pensei, olho Olho grego é um símbolo de proteção, Uhum. né? E principalmente proteção energética. Como vocês Muito recebem lindo. muita gente, qualquer espaço que receba muita gente, é interessante a gente ter um olho Maravilhoso. grego. E me diz pra uma filtrar. coisa, Parabéns. você disse que é um Muito print, lindo. Esse é um mas foi print. você que fez, né? Eu pintei a mandala original, Ah, sim. sim. Aí algumas das mandalas originais que eu Muito faço, as lindo. que não são personalizadas, né? Tem algumas que eu faço que são por encomenda, mas as que eu mesma pinto, eu levo elas para poder tirar fotografia em um fotógrafo profissional, né? E aí o Ah. fotógrafo faz a impressão em fine art, que é o papel próprio para Então, tipo, você fez a mão real mesmo, então. Ah, tá. a Aí original, digitalizou. sim. e- Isso. Muito, 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 legal muito, muito lindo. E quanto mais você olha, mais profundo fica, né? É. Tipo, o olho você vai vendo. Cara, sensacional. Muito obrigada, Mari. Imagina, Cara. prazer. Eu até deixo a dó de deixar aqui no podcast. Deixa Quero ali, deixar ó. lá no nosso quarto agora. Ficar Isso. olhando toda hora. Em qualquer lugar, né? Muito A energia linda. filtra. Aquela Você flor quer que vai deixar deixar ela aqui? aquela verde aqui, então. Isso aí a gente tem que deixar um rinca. Onde eu ponho, será? Aqui na Pra mim. frente. Tá, então. Cuidado, hein? Isso. Maravilhosa. E esse aqui é o quê? Isso é só explicando sobre o simbolismo, né? Ah, O simbolismo da mandala, que é praticamente essa energia de proteção e como ela é feita com, né? Eu tinha essa intenção da proteção. Eu fiz ela com 13 linhas guias, porque é desse jeito que eu coloco a energia do número na mandala. Então, tipo, o número 4 é um número que representa segurança. Então, por ela ter esse simbolismo de proteção, eu fiz ela com a energia do número 4, que é um número Ah, de que segurança. Então, 13 linhas guias, 1 mais 3, traz essa energia de segurança para Que mandala. Que demais. Nossa, parabéns, Mari. É uma artista incrível. Eu fiquei fuçando o seu Insta. E, inclusive, vi que você dá curso, né? Eu tenho um curso online. Sensacional. E é em conjunto com a Raquel, que é numeróloga, E, né? Então, a Raquel, ela me ensinou o básico que eu sei sobre os números. Foi através do curso da Raquel que eu aprendi o básico. E ela tem uma aula bônus que ela dá lá, né? Que é uma sessão de cura e uma sessão onde ela explica um pouco mais aprofundadamente para os meus alunos sobre o curso. Então, é bem legal. Depois a gente pode até falar, vou fazer um cupom de desconto para os seus. Ai, que legal. Para as pessoas que assistem seu podcast, mas não fiz isso antes, né? Vou ter que Não, fazer. mas Dá pra pôr na. a no- gente algum vai lugar pra pôr. lançar daqui umas 2 semanas, daí. Uhum. Então, ó, galera, Tá. a Mari faz, então, como a gente tava falando agora, um curso ensinando a fazer mandala. Então, o que vocês estão vendo aqui, vocês podem aprender a fazer. E ó, eu vi, inclusive, que é também uma forma de você meditar, de concentração, uma terapia. Foi né? assim que eu comecei, né? Eu cheguei num nível de burnout tão intenso, muito, muito intenso, por causa de trabalho, por causa de outras coisas que eu tava fazendo, e eu tava procurando uma forma de cura pra mim. Então, assim, a mandala, quando eu comecei a pintar, enfim, a gente vai falar mais sobre a história, mas quando eu comecei a pintar, foi assim, depois de ter tentado várias coisas, várias modalidades diferentes de cura, alternativa, não sei o que, e nada funcionava para eu me curar desse burnout, eu cheguei nas mandalas, e aí que a minha jornada de cura começou. Então, o processo inteiro da mandala é um processo de meditação ativa, é um processo que a gente se conecta
com a gente mesmo. Eu não sei se vocês conseguem sentir, mas assim, quando a gente olha para a mandala ou quando a gente vê a mandala no ambiente, é como se a gente tivesse assim um segundo de suspiro, sabe? Assim, uma pausa. É como se tudo parasse e a energia da mandala te volta para o seu centro, por um momento, por assim, que seja por meio segundo, né? E quando a gente pinta a mandala, a gente estende esse meio segundo por 10 horas, 12 horas, pelo menos eu que sou secada, né? Eu fico horas e horas pintando. Então, o simbolismo da mandala em si, né? Ela é um símbolo de integração, de cura, de a gente conseguir aceitar todas as nossas partes, todas as nossas partes que estão em conflito e da gente conseguir voltar para o nosso próprio centro, né? Ela era usada pelo Carl Jung, que era um, né, psicanalista famoso. Enfim, então tanto olhar para uma mandala, contemplar uma mandala é um processo meditativo. Então, assim, até vamos supor, se você tiver um dia que você estiver muito estressada, muito busy, não tem nada, sabe? Não sabe o que fazer, não consegue meditar, porque isso é uma coisa muito comum, né? Normalmente a gente consegue meditar quando a gente está calmo, quando a gente está bem, quando a gente tenta meditar e a mente está uma loucura, a gente não consegue focar, a gente não consegue parar, a gente precisa de mais alguma coisa. Então, o Japamala é uma coisa que a gente consegue meditar usando as contas, né? E um outro objeto de meditação é a mandala. A gente pode simplesmente olhar para a mandala, contemplar a mandala, começando pelo centro e depois deixa seu olho ir para onde ele quiser, né? E isso vai te levar por um processo meditativo pelo tempo que você precisar. Que legal. Eu tenho um que eu comprei no supermercado, inclusive, que é pra pintar mandalas. Então, eu comprei os lápis de cor e a gente fica pintando. E hoje a gente fica brigando, que ele fala, põe essa cor, eu ponho a outra. Ele agora não combinou. Ela acabou de falar começar pelo centro, a gente nunca começa pelo centro. Então, eu fiz... A minha terapeuta, ela também tem a terapia através das mandalas. E ela fala que, dependendo de onde você começa a sua mandala, dá pra você pegar muito do que tá acontecendo da forma como você pinta. Se você começa pelo centro, se você começa de cima pra baixo, as cores que você usa, tudo tem um impacto Tudo tem um emocional, significado. psicológico, né? Muito além do que a gente imagina, né? Tem. E tem muita coisa, assim, por causa do burnout que eu tive, que muito tem a ver com assim, eu absorver muita informação, eu tentei deixar as minhas mandalas, essas, o mais simples possível, que eu acho que a gente tem muita tendência de racionalizar demais as coisas também, sabe? Mas, assim, então eu não quis, nesse momento, entrar muito a fundo no o que significa se acontecer isso, se acontecer aquilo. Mas, assim, é um processo que eu não acho que não tem nada que vá te trazer mais consciência, né, sobre o que está acontecendo, porque é um processo totalmente meditativo, e aí você olha para o resultado daquilo que você criou e você consegue ver, né? Então, tipo, por exemplo, a gente, igual você falou, dependendo de por onde você começa, se for fazer uma mandala terapêutica, né? Ou o formato dos designs que você usa, o formato dos ornamentos, ou então uma coisa que eu acho super interessante é que tem, assim, tem algumas mandalas, em todas as mandalas eu erro. Em alguma parte eu erro, sabe? E aí eu tenho que apagar e tenho que pintar o fundo de novo e começar de novo. Tem mandala que é sempre no mesmo lugar. É impressionante. Eu erro. Aí faço de novo, volto. Quando eu tô no próximo sequência de pontinhos, eu erro de novo, no mesmo lugar da mandala. E isso tudo também tem um significado. Então, tipo assim, tem uma parte da mandala, quanto mais próximo do centro, é mais próximo da nossa essência. Quanto mais próximo das bordas, é mais próximo do mundo material e do corpo físico, de tudo que é materializado, né? Então, assim, e aí a gente pode olhar, tá mais perto pro centro, tá mais perto da borda. A gente teve uma coisa que eu fiz outro dia que eu achei bem legal também, que talvez eu incorpore nas mandalas mais pra frente, mas por enquanto eu ainda não fiz. Antes de eu começar com as mandalas, eu tava fazendo mapa astral com astrologia. E aí eu fui fazer uma mandala de mapa astral, uma mandala magnética com os magnetos pequenininhos dos planetas, para uma pessoa que trabalha com astrologia poder acompanhar a sequência dos planetas, o movimento dos planetas, né? Eu tava fazendo a mandala para ela, e como o trabalho dela era astrologia, eu desenhei o mapa astral dela antes de eu começar a pintar a mandala.
E aí, né, como sempre acontece, os errinhos acontecendo todo naquela mesma região ali. E aí eu fiz uma mini interpretação para ela do que significa aquilo, né? Tipo assim, presta atenção. Ela tinha uma intenção por trás da mandala, igual todas têm, e tinha alguma coisa no campo de energia dela, na mandala dela, que estava trazendo atenção para, tipo assim, não deixa de olhar para essa área da sua vida aqui. Que no caso dela era parte de comunicação e questões financeiras. Estava, tipo assim, não esquece. Sabe? Um lembrete, vamos dizer assim. Então, tem várias formas a gente poder interpretar, sabe? As formas, o que eu gosto de usar é a energia das cores e a vibração dos números, né? Então, das cores eu posso usar ou de acordo com as cores dos chakras e o que eles simbolizam, ou o que aquela cor significa para mim, ou o que aquela cor significa para a pessoa. Por exemplo, essa mandala que está atrás de você, a energia dela é abundância e otimismo. Para mim, o verde é uma cor de abundância, que a gente olha para a natureza e a gente vê abundância para todos os lados, né? E o amarelo é a cor do chakra do plexo solar, que tem a ver com essa energia de otimismo. Então, elas todas, é assim que eu misturo, né? Misturo para fazer para trazer o simbolismo e a energia da mandala à tona. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Dá pra gente associar vários conhecimentos à arte, né? E à mandala, com certeza. Junta a cromoterapia com a parte com a numerologia, né? Com a espiritualidade, é muito amplo. Então, gente, depois dessa aula, mini aula, vão lá conferir. O trabalho da Mari é incrível. Tem várias mandalas que você vai olhando, você se apaixona. Inclusive, eu fui na Bruna e ela tinha uma mandala feita por você, maravilhosa, das cores do business dela. Então, para você que tem um business, também é interessante para proteger o seu ambiente, para atrair boas energias. Então, vão lá conferir. Mas, Mari, estou curiosa para saber como a senhorita veio parar na Nova Zelândia, em Taranaki. Por onde que a gente começa essa história? Gente do céu, tem tempo, né? A gente tem história, viu? Porque, tipo assim, eu já tô aqui há 18 anos. Caramba! Então, assim, eu sou daquela galera que veio há muito... 2005, né? Você desbravou a mata pra 2005. Gente vir. Muito, muito tempo. Então, assim, primeiro que para começar do início, o motivo de eu querer vir para Nova Zelândia não foi o motivo que a maioria das pessoas tem, né? Que é, tipo, você quer ter uma vida melhor, você quer conhecer outro país, você quer normalmente uma coisa positiva, né? Para mim, eu literalmente fugi do Brasil, porque na época a minha mãe era gerente da Caixa Econômica de um banco no Brasil. E tava devendo, sai fora, né? Tava devendo, eles me ameaçaram, a gente saiu. Não, mas aí a gente percebeu que a gente estava sendo seguido por uma quadrilha de sequestradores. Meu Deus. Aí foram parar em Congonhas, comprou uma passagem. E aí a nossa vida virou uma loucura, porque assim, a minha mãe, como gerente do banco, é que era o alvo, né? Tipo, porque não era nosso dinheiro que eles estavam querendo. O negócio da quadrilha eles sequestram os familiares para poder botar pressão no gerente do banco para o gerente ir lá e abrir o cofre, né? Então, tipo assim, o alvo era eu e meu irmão. Mas, enfim, nossa, foi assim, como se a gente tivesse acordado dentro de um filme de terror, sabe? Tava vivendo a vida normal, do nada, como assim? E foi interessante que, assim, eu e a minha mãe, a gente percebeu, em um período muito curto de tempo, que a gente estava sendo seguida, muito estranho, sabe? Parecia uns caras assim do nada, e a gente chegava em casa e comentava, nossa, achei que tinha um cara me seguindo hoje. E a gente percebeu que estava um espaço muito curto de tempo. E aí aconteceu que um cara estava seguindo a minha mãe ele chegou muito perto dela no supermercado, e ela tomou um susto, assim, com o cara bem do lado dela, sabe? E como já tinha acontecido outros fatos, tipo, naquela semana, ela já chamou o gerente, já não sei o quê, pediu ajuda para entrar no carro e sair, sabe? E aí, quando ela comentou isso com o pessoal da Caixa Econômica, eles falaram que a Polícia Federal já estava sabendo, porque parece que era uma quadrilha que eles são, tipo, umas 120 pessoas, e a Polícia Federal tem informante dentro da quadrilha. E eles estavam para agir em Belo Horizonte. Então, eles estavam esperando eles agirem porque eles não sabiam aonde e onde era o alvo,
né? E aí, quando a minha mãe comentou com o pessoal do segurança da Caixa, foi tipo assim, bom, achamos o alvo, né? Aqui que é que tá acontecendo o negócio. E aí, enfim, aí foi um horror, assim, porque eu em pânico, eu morro de medo de violência. Eu já tinha medo no Brasil, até por isso eu e minha mãe percebemos que a gente estava sendo seguida, porque a gente sempre, né, olhando assim por cima do ombro para ver se tem alguém. Meu irmão não percebeu, mas com certeza ele também estava sendo seguido. E aí E aí o pessoal da polícia falou, tem um monte de protocolo, e aí a gente só podia sair de casa se fosse com o segurança da polícia, né? Tipo, porque é o governo protegendo o dinheiro do governo, né? Não era Protegendo nosso, vocês. a gente tinha que obedecer às regras. E aí foi engraçado porque quando eles desconfiaram, né, que era isso que estava acontecendo, eles mostraram um caderno, assim, com um monte de fotos para minha mãe, para ver se ela reconhecia alguém. E ela reconheceu. E ela reconheceu os caras, alguns dos caras que estavam seguindo ela. E quando eles mostraram para a moça que trabalhava lá em casa, na época que ela fazia faxina, assim, a gente morava num prédio do lado do prefeito. E aí o prefeito sempre tinha, assim, tipo assim, um carrão chique com os caras arrumados na frente da casa dele. E a moça que trabalhava lá em casa, falava que ela chegava, cumprimentava, sempre os mesmos caras estavam lá. E ela sempre achou que eles eram motoristas do prefeito. E aí ela reconheceu esses caras como no livrinho lá, como sendo parte da quadrilha. E tipo assim, carrão de terno, sabe? Você nunca ia falar que era bandido. Não, Se passaram como, tipo, trabalhando pro governador lá. Como tipo assim, que eles ai, como que fala? Não dão nenhuma suspeita, sabe? Uns caras que você nunca iria olhar pra eles e ia suspeitar. E aí a polícia falou pra gente, assim, que eles já estavam mapeando toda a nossa vida há 3 meses. E Nossa. que, imagina, 120 pessoas mapeando todos os nossos passos por 3 meses. E eles falaram, assim, que a gente deu muita sorte, porque esses caras, eles são assim, perigosos mesmo. E eles falaram que a gente deu sorte porque eles não ameaçam. Eles, normalmente, assim, quando você percebe, eles já te levaram. E eles falaram que, por eu e a minha mãe termos, né, percebido que a gente estava sendo seguida, é isso que nos salvou. Porque se a gente viu que eles estavam ali, é porque eles estavam ali para pegar. É isso que eles falaram. Foi sorte que a gente viu. E eles falaram porque, como é uma quadrilha muito grande, o risco muito grande, eles não arriscam. Então, que até durante o processo todo, né, eles falavam pra gente assim, se você perceber que está sendo seguido, deixa eles verem que você viu, sabe? Ou comenta com alguém, faz alguma coisa para eles verem que você viu. Porque nesse caso, para essa quadrilha, a tendência deles é recuar. Porque eles não querem ser vistos, né? Então, eles falaram que a gente deu sorte, enfim. E na época, eu tinha um ex-namorado, a gente tava separado na época, que tava aqui na Nova Zelândia. E ele ficava tendo minha paciência, falando, vem pra cá, vem pra cá. Eu ficava, ai, Não quero. Do lado do mundo. E eu tava na faculdade, eu dava aula de spinning na academia, tava numa festa, sabe? Eu tava, né, nada. E aí, quando aconteceu isso tudo, eu falei, vou agora. Tanto que, assim, tive que preparar as coisas do passaporte, tudo, com segurança, pra conseguir sair de casa, que eu não podia fazer mais nada, né? Então, tipo assim, saí no susto. E aí, na época, gente, a gente recebe muita informação atravessada, né? A gente vai vir pra Nova Zelândia. Uhum. Porque essa pessoa estava aqui, né? E tinha uns amigos aqui que deram um monte de informação que não era verdade. E eu tinha um outro amigo lá que também queria vir, mais ou menos na mesma época. Aí a gente falou, então vamos junto, né? E esse pessoal que já estava aqui falaram assim, fala que vocês são namorados. Porque vai dar menos na cara. Porque a gente estava entrando com visto de turista, não tinha intenção de voltar para o Brasil. Aquela coisa, gente, não façam isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas, enfim, estava indo na cara e na coragem e com a intenção de ficar, né? E eles falaram, fala que vocês são namorados, porque vai passar mais fácil pela imigração.
Porque se for, né, os dois sozinhos é mais, principalmente para homem, eu acho, né? Que Mulher eles... também, que daí É? eles podem achar que é risco de prostituição, uma Ai, coisa é assim. verdade. É. A gente, então tá. Então nós vamos falar que a gente era namorado. Só que a gente nem se conhecia tão bem assim. A gente se conhecia, mas assim, eu não sabia o nome dos pais dele, essas Sabia coisas básicas, sabe? De quando você tá namorando, não sabia nada. E aí tá, resolvemos tudo, chegamos aqui, fomos pra salinha. 2005, que né, nem era tão restrito. Nem era tão restrito. Fomos pra salinha. E aí ficamos lá 11 horas na salinha. As outras pessoas que estavam dentro da salinha junto com a gente foram deportados. E gente, eu nem sei como é que eu entrei. Sério. Porque, assim, quando a gente chegou eles fizeram uma entrevista, tava esperando o intérprete, né? Ficaram esperando o intérprete para poder entrevistar a gente. E aí a gente falou que era namorado, então eles entrevistam um de cada vez para ver se a gente entra em contradição, né? Um com o outro. E aí eles entrevistaram ele, meu amigo, primeiro. E aí perguntaram, né, quanto tempo vocês estão juntos, como é que chamam os pais dela, essas coisas assim que a gente não sabia de nada, né? E aí eu não sei que ele falou, que eles acreditaram, sabe? Que a gente estava namorando e também a gente deu sorte de acontecer alguma coisa lá na hora que não sei se o intérprete não podia estar, não sei, eu sei que eles acabaram não me entrevistando. Porque se tivesse me entrevistado, a gente teria entrado em contradição, com certeza. Aí eles não entrevistaram. E aí, entramos, né? Deu certo. Nossa, deu certo, mas assim, foi por pouco, batemos na trave. Caramba, é louco porque tem gente que não imagina que isso vai acontecer em 2005, que as portas eram muito mais abertas e tal. E pensa assim, 2005, isso já era uma coisa comum, agora a tendência é, sim, você não vem preparado, vem na cara, na coragem. A chance de às vezes dar merda é grande. Eu acho assim que, na época, eu fiz muita coisa assim no impulso, sabe? Tipo assim, vou fazer. Jovens. Vou mas fazer, um monte de posso coisa tudo. acontecendo lá também, né? Também, sua cabeça tava... Eu não tava pensando em nada, eu tava pensando em fugir. Só isso, né? E aí, tanto que assim, o ex-namorado aqui não sabia, vou voltar, não vai, tal, né? Enfim. Mas assim, eu acho que eu não arrependo de nada, não arrependo de absolutamente nada, mas também não aconselho. Eu acho assim que a gente, para fazer uma mudança dessa, se não for uma situação de emergência, tipo essa que a gente teve, eu acho que a gente precisa se preparar, as pessoas precisam se preparar. E se preparar para tudo que pode acontecer, né? Então, assim, a gente foi para essa linha também por um motivo. Porque o ex-namorado que estava aqui, o visto dele já tinha vencido. E ele tinha sido negado. E ele estava fazendo um appeal, como é que fala? Tipo, depois que é negado, e aí você pode... Você pede, tipo, você justifica e tenta pedir tipo, desculpa pra imigração deixar ou repensar melhor o teu caso, né? Uma coisa assim. Então, ele estava meio em limbo, assim, sabe? E aí, lá quando a gente foi passar pela imigração, logo no começo, eles perguntaram, vocês estão trazendo alguma coisa pra alguém? E eu tinha o cartão de crédito dele. Eu pensei, eu não posso falar que não. Vai que eles revistam minha mala, né? E aí eu falei, tem o cartão de crédito, né? A gente vai encontrar com essa pessoa no lugar tal. Aí eles ficaram querendo de saber aonde e descobrir, sabe? Tipo assim, onde ele mora e não sei o quê. Aí que foi tudo... Investigação. Aí que ele saiu e depois levaram a gente pra salinha, enfim. Mas aí no final das contas deu tudo certo. Aí cheguei, fui pra fazenda, em Tauranga. Não, pera, chegou e já foi direto pra fazenda? Cheguei, tinha esse pessoal que a gente já conhecia, né? E eles estavam trabalhando na fazenda de Kiwi. E aí, então, assim, cheguei já no dia seguinte. No dia seguinte ou 2 dias depois, tipo, o pessoal da fazenda já sabia que tinha mais 2 chegando, uma coisa assim. E já fomos pra fazenda. Ficamos lá trabalhando e aí logo vi, assim, que desespero é aquele negócio, né? Você trabalhar na chuva e no inverno, ou sol rachando, essas coisas assim, enfim.
Ficamos na fazenda, tipo, pouco tempo. Ai, nem lembro. Uns 2 meses, talvez. Foi bastante. É. E aí tinha, E sem assim... inglês nenhum? Tinha inglês? Como que era o teu inglês? Então, o meu inglês era melhor um pouco, assim, eu tinha estudado no Brasil, mas sabe aquela coisa assim, a gente aprende inglês no Brasil, quando Terça chega e aqui, quinta. parece que não estudou nada, né? Parece... Exatamente. Como Nossa, e eu sempre fui meio atrevida, assim, sabe? Tipo, eu vou e faço as coisas, eu não tenho muito medo, não. Então, eu saía falando. Falar, eu falava, uma maravilha. Das pessoas respondiam, não entendia nada. Falava, o quê? E como eu falava, tipo assim, eu acho que falava bem, saía direito, as pessoas deviam achar que meu inglês era bom, então eles podem falar no ritmo normal que eu vou entender, né? Não entendia nada. Nada, nem básico, nem número. Não entendia nada. Mas assim, mas com o tempo foi, né, foi melhorando. Foi uma coisa que foi prioridade pra mim, porque eu prezo muito pela minha autonomia, sabe? A minha autonomia, a minha independência sempre foram, assim, importantes, sabe? E é uma coisa que eu não queria perder. E eu sabia que se eu queria morar aqui, se eu queria ficar aqui, aprender inglês e me comunicar fluentemente não é uma opção. Não é uma opção. Então, desde o início... Então, tá, a gente tava em Tauranga, na fazenda. E aí, tinha uns conhecidos em Queenstown, na época, que falaram, vem pra cá. Eles estão dando visto pra qualquer pessoa que vem, porque eles precisam de pessoa desesperadamente, né? Dando visto de trabalho. Aí, descemos pra Queenstown. Consegui 2 empresas me dar visto de trabalho na mesma semana. Olha só, aquela época, né? Eles estavam realmente desesperados. Um como camareira e outro para ser garçonete num restaurante de indiano. Nossa. Me fala que você pegou o de camareira, pelo amor de Deus. Não, fui os 2. Eu fazia camareira de dia e o indiano à noite. Tá, achei que você tinha que escolher um pra você aplicar o visto de trabalho. Então, aí eu apliquei o visto principal de camareira e aí depois você pede... Eu esqueço o nome das coisas. Aí você pede uma autorização lá também para adicionar um outro trabalho. Hoje acho que não pode mais, não. É, Hoje não, tá atrelado não. ao teu empregador. É só um. É que antigamente, alguém comentou isso com a gente também, em O algum Jonathan episódio. falou, ele também fez a mesma coisa. É, porque antigamente na Ilha Sul, por eles estarem muito desesperados, eles abriram durante um período essa possibilidade de você poder trabalhar em 2 lugares mesmo, seu visto ter sido com uma pessoa. Hoje, Não pode mais. não pode mais. Eu não sei, né? Se ainda tem cidades que, por estarem muito desesperados, possam ainda ter esse trâmite, mas até onde eu sei. Nossa, mas realmente naquela época era assim, foi assim mesmo, assim, eu bati na porta lá, fui entrando nos hotéis e nos restaurantes, e esses 2 foi assim, nossa, logo nos primeiros dias falaram, pode, começa amanhã, vamos aplicar seu Pelo visto. amor de Deus. Pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, esse primeiro visto de trabalho foi bem fácil, comparado com o que é hoje, nossa, foi bem fácil. E enfim, aí fomos para Queenstown, fiquei lá por mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio. E aí, de lá... Eu ia falar outra coisa? Eu tenho a impressão que eu tava falando outra coisa, A esqueci. gente tava falando sobre fazenda, daí você foi pra Queenstown, camareira, restaurante indiano, trabalhou nos 2, daí... É isso. É isso. É isso. Aí trabalhei nos 2 e aí, enquanto eu tava lá em Queenstown, que até então eu pensei que eu ia ficar na Nova Zelândia uns 2 anos, sabe? Eu pensei, vou ficar lá, vou juntar um dinheiro, que pra mim foi uma ilusão, tipo, vim pra cá pra juntar dinheiro, não funcionou. Mas não funciona mesmo, né? Não, É difícil. Aqui é mais qualidade de muito vida. difícil. Qualidade de vida. E aí, depois que passou esses 2 anos, eu resolvi que eu queria morar aqui. Eu pensei, gente, dá pra viver assim, sabe? Eu acho que não tinha caído a ficha. Pra mim, era uma experiência curta pra eu fugir do Brasil, fazer um dinheiro e voltar. Mas eu pensava, gente, dá pra viver assim, né? As pessoas moram aqui. Como assim? Tem brasileiro que mora aqui? Eu pensava, nossa, foi assim, as portas se abriram, sabe? Só que aí eu fui ver os meus pontos que eu tinha na época, eu praticamente tinha ponto nenhum, porque eu não tinha terminado faculdade, experiência profissional no Brasil não contava. Então, os únicos pontos que eu tinha era por estar fora de Auckland e pela idade. Mas não era o suficiente para aplicar para nada. E aí, nessa época, eu voltei para o Brasil. Eu pensei, se eu quero realmente ficar aqui,
a primeira coisa que eu preciso é de um diploma. E aí depois eu preciso de um cargo relacionado a esse diploma, numa área de gerência, alguma coisa assim, né? Para eu poder conseguir o visto de residência. E eu sabia que ia demorar, né? Porque eu não tinha nada. E aí, enfim, aí eu pensei, tá, morava em Queenstown, eu pensei, então tá, o negócio aqui é turismo. Então vou voltar pro Brasil, vou fazer turismo. Aí voltei, estudei, fiz um curso de tecnólogo, fiquei no Brasil 2 anos, de 2007 a 2009, por aí. Por aí. E aí formei, e meus amigos aqui ainda falavam, você vai ficar no Brasil, você vai ficar por lá, não vai voltar, você vai arrumar um namorado lá, essas coisas assim, sabe? E não vai voltar. Pensava, você me aguarde, você me Me dá 2 aguarde. anos. Pois é, eu sou capricorniana, ó, tudo planejado, tá tudo aqui, ó, no planejamento. E aí, foi a conta, eu fiz a faculdade de turismo. Nesses 2 anos que eu tava lá, eu trabalhei 1 ano em hotelaria, na recepção, e 1 ano em uma agência de intercâmbio, que eu pensei, me dá 2 portas, né, pra poder entrar. Perfeito. E aí, fiquei no Brasil 2 anos, e foi assim, a minha formatura foi em fevereiro, em março eu tava aqui. Foi assim, ó, mesmo. Em março eu tava aqui. E foi engraçado porque na época eu trabalhava na agência de intercâmbio e aí a gente recebeu a notícia que iam abrir o Working Holiday para brasileiros. Pensava, É o primeiro ano, então, tipo o assim. primeiro ano. Então Legal. eu vim no primeiro Caramba. ano do Working Holiday e eu só sabia porque eu trabalhava na agência de intercâmbio, né? Então foi assim, meant to be, era para E ser. você aplicou e conseguiu. Apliquei e não- consegui. Não tinha tanta procura, de certo, Não né? tinha tanta procura. Não era, porque depois disso virou aquele desespero que você não consegue entrar nem no sistema, né? Na época que eu apliquei, não tinha isso. Eu entrei no sistema de boa. Eu também fiz assim, abriu, eu entrei, né? Não esperei nada. Já fiz tudo muito rápido, mas não teve problema nenhum. Foi Caramba. bem tranquilo. E eram só 300 vagas pro Brasil inteiro. Ainda Não sei se né? ainda é. Agora 600, não é? Não duplicou agora? Ah, é verdade. É muito pouco, né? Ainda O Imagina. tanto pouco. de gente que tem. 300 vagas, muito né? pouco. Pro Brasil inteiro, é muito pouco. E aí, aí formei, vim pra cá, voltei pra Queenstown, e aí, assim, o engraçado é que, tipo assim, eu tive esse ex-namorado que eu acho que, né, foi, tipo, que me ajudou a vir pra Nova Zelândia, né, que talvez se ele não tivesse aqui, eu não sei Teria o ido que eu para ia outro fazer. país, talvez, Sei lá, né? né? E aí, quando voltei pro Brasil pra estudar, arrumei um outro namorado. Suas amigas estavam certas. Mas eu voltei. Mas daí logo que a gente começou a namorar, já falei pra ele, mas eu vou para a Nova Zelândia assim que formar. Ele falou, então vamos. Eu falei, tá bom. E aí ele voltou também. A gente veio os dois. Isso juntos. E aí fomos pra Queenstown. E ele tava com dificuldade de arrumar emprego lá. Aí ele conseguiu arrumar emprego em Taranaki. Pensei, tá, é mais fácil pra eu arrumar emprego em qualquer lugar. Porque hotelaria, eu tava trabalhando na recepção de um backpacker lá em Queenstown. E eu pensei, essas coisas de hotelaria e tudo, ou eu posso fazer um trabalho no office, sei lá, eu acho que eu tinha mais opções, sabe? E ele recebeu essa oferta em Taranaki e falou, então tá, então vamos. Então foi tipo assim, né? Então, fechou. Um trouxe pra Nova Zelândia e o outro levou pra New Plymouth. Depois os dois seguiram seus rumos. E você E achou eu seu fiquei caminho. lá aonde era pra eu estar. New Plymouth é assim, minha casa. Taranaki é minha casa. Então, assim, eu acho que tudo aconteceu para me levar aonde eu tô hoje. Exatamente nesse lugar, aonde eu tô hoje. E aí, enfim, o processo de visto demorou, porque eu fiquei, né, eu estudei no Brasil, depois comecei em um cargo de recepcionista em um hotel em New Plymouth, que eu também consegui muito rápido, na época, o emprego. Eles me ligaram para entrevista, eu tava no carro viajando para New Plymouth. Falei, amanhã chego aí. Tipo, sabe? Deu tudo Então você veio de certo. carro, daí ele sul pra cá? De mudança, né? Viemos já de mudança. E você falou que, tipo, agora é pontuação, porque você já estava formada. Quando você aplicou para Você já aplicou para residência? Não. Como que foi? Faltava experiência. Faltava experiência. Então, e tinha mais coisa. Porque na época essa coisa da hotelaria não era tão... Acho que Você lembra até quantos hoje. pontos? Você era tipo 80, aquela época do 80, depois 100 e pouco. Eu acho que era 100 e poucos, mas eu não lembro com certeza. Porque quando eu cheguei aqui já faz tempo, né? Não faz tanto tempo igual você, era 130, depois pra 160. Agora tá Mas já foi. 180, sei lá. Não sei. Mas já foi Não, 100 e pouquinho já. Eu acho que era esse, era esse 130 aí.
tinham 2 níveis, né? Um você podia já de cara pedir e o outro Pegava você podia... permanente, uma coisa assim. Sei lá, um negócio assim, era uns 100 e poucos. Mas porque, assim, a hotelaria não é nada que estava em nenhuma lista, né, nem sei como é que chama essas listas Shortlist. mais. Não estava em nenhuma dessas listas, era mais complicado para eu poder ter tudo que eles precisavam. Então, eu tive que trabalhar na recepção do hotel, e eu sabia que eu só ia conseguir a residência se eu gerenciasse o hotel. E eu acho que eu tinha que ficar nesse cargo de gerência. Na época foram 3 anos. Nossa. Então, tipo, foi assim, eu demorei 9 anos pra conseguir a residência. Nossa. Foi muito tempo. Mas na segunda vez que você veio, na pausa ali, ou desde quando você começou? Tipo, o 9 total? anos desde a primeira vez que eu vim, né? Assim. Desde foram quando eu 7. resolvi que eu queria aplicar a residência, foram 7 anos. Porque aí eu tive que seguir, pensava, tá. E eu acho que isso, tipo, é importante para as pessoas saberem também, que tem muita gente que olha e fala, eu não tenho o que precisa e desiste. Sabe? Eu penso, tá, mas quanto você quer ficar? Você quer realmente ficar? Porque se você quiser, o mínimo que a gente pode fazer é dar tudo que a gente tem. É o mínimo. É a única coisa que está sob nosso controle, sabe? Eu pensava, eu não tenho ponto nenhum, não tem nada, não tenho um partner que vai me dar visto, não, sabe? Não tenho nada. O que eu vou fazer? A única coisa que eu posso fazer é arrumar o diploma, conseguir um emprego, conseguir um cargo de gerência e aplicar. E aí as pessoas falavam, a lei pode mudar, você pode chegar quando tiver lá e eles não aceitarem. Eu falava, tá, pode, tudo pode acontecer, mas o que eu sei com certeza é que se eu não fizer nada, eu não vou conseguir. Então, fiz tudo e graças a Deus deu certo, mas foi difícil. E aí, quando fiz a aplicação da residência, a imigração me voltaram com várias perguntas várias vezes. E aí, na última pergunta, eles mandam um documento, vocês devem saber, eu não sei como é que chama mais, mas que é tipo assim, falando, eles tinham basicamente resolvido negar. Por esses motivos todos aqui. E aí, eles te dão a oportunidade de você mostrar provas, né? Por todos esses motivos. Nesse caso, eu precisava, enfim, era questão porque gerente de hotel tem gerente de hotel que tem muita responsabilidade, tem gerente de hotel que não tem nada de responsabilidade, né? Então, é por isso que eles tiveram que voltar um monte de vezes para ter certeza mesmo de que eu tinha todas as responsabilidades que eu estava falando que tinha. Aí eles mandam essa carta PPI. É PPI que chama? Pra você expressar o interesse? Eu uma acho coisa que assim? é. Não, é Potential Prejudicial Information. É isso que chama. É tipo assim, eles mandam a carta oficialmente falando, nós temos todos esses motivos aqui pra negar o seu visto. Você tem eu vou te 5 dar uma dias pra chance. provar. Eles te dão um prazo, né? E eu lá no desespero, porque eu não tinha nenhum E plano não tinha B. advisor, não tinha nada, né? Não Ou você tinha. tinha? Na época, eu até cheguei a entrar em contato com 2 advisors daqui. Eu não sabia do Peterson, eu não sabia de nenhum advisor brasileiro. Então, eu entrei em contato com 2 advisors daqui. E aí, eu falei, quero aplicar. Eles falaram, pode aplicar, custa tanto, tal, paga aqui. Aí eu falei, mas eu acho que não vai dar por causa disso, daquilo. Eles falaram, realmente, talvez não dê. Eu falei, gente, e eu vou Quase te que eu pagar pago. esses $1.000, sei lá quando era na época, 5 mil, 3 mil, não lembro. Vou te pagar esse monte e eu tô falando, sabe? Tipo assim, Eu tô achei eles sabendo meio... mais que vocês que não vai dar certo. eles fizeram meio que um descaso, sabe? Eu não sei se era querendo que eu assinasse logo o negócio pra fazer e ver o que dá, ou sei lá. Mas aí resolvi fazer sozinha. Mas foi muito estressante. Eu acho que hoje, assim, pra todo mundo, eu recomendaria fazer com advisor. Nossa, assim, eu não pensaria nem 2 vezes. O nosso foi com advisor, inclusive, assim, International, né, que a gente que patrocina a gente. Mas quando a gente foi fazer a residência, a gente fez pelo Work to Residence. E daí o Jonathan falou, que a gente já tinha aplicado todos os nossos vistos sozinhos, até o partner, tudo a gente sempre aplicou. E daí eu falei, não, a residência a gente tem que fazer com o Immigration Advisor. A gente aplicou em novembro, nosso visto saiu em abril, antes de todo mundo. O nosso foi um dos primeiros vistos que saiu, tipo, dos nossos amigos, assim, foi o primeiro. Porque
É o coisas vício que da vale o nossa dinheiro. vida. É. Tipo, eu falei, cara, a gente economizou esse tempo todo aplicando sozinho. Eu falei, agora, no grande finale, a gente não vai fazer nada de É a errado. nossa chance. É a nossa chance. É isso. Tipo, E eles já sabem tudo, né? Então eles vão Uhum. te pedindo o que você precisa, ao invés de você ficar procurando, aí você estressa, porque, né? e daí você muita não coisa pra sabe o que aprender. significa, ele já sabe o que precisa resolver, como resolve, É. pronto. Isso. Nossa, recomendo. É. Mas, enfim, aí quando eles enviaram essa PPI, eu mais uma vez pensei, tá, a única opção que eu tenho é mandar provas para cada uma. E era um documento enorme. Era assim, tipo, 3 Muita. páginas de motivos, né? Meu Deus. Era muita coisa. E eu pensei, tá, a única coisa que eu posso fazer é entregar todas as provas para cada um desses motivos, um por um. E aí eu fiz. E aí eles aceitaram. Finalmente, depois, né, também, 3 páginas de pedido sendo É. entrega. E o teu empregador, tipo, porque com certeza tinha muita coisa que era do trabalho. Daí eles te ajudaram, foram de boa. Ela foi um anjo na minha vida, assim, sabe? Um anjo. Eu tive muita sorte também de ser essa pessoa que era gerente geral do hotel na época. Porque ela falou assim pra mim, você me fala tudo que eu preciso fazer que eu assino. Que bonitinho. E ela, então teve até coisa assim, tipo que eu tinha a função de gerência, mas tinha algumas coisas que não estava clara no contrato, tinha algumas responsabilidades que ainda não estava incluído no contrato. Ela me deu a responsabilidade, tipo assim, sabe? Eu falava pra ela assim, tá faltando isso, isso, isso aqui. Ela falava, então vamos colocar. Então ela, tipo, ela mudou meu contrato, mas assim, ela não mudou, ela não mentiu. Sabe? O que ela fez foi, se eu ainda não tinha aquela responsabilidade, ela me deu a responsabilidade ali, né? E aí, enfim, fiquei como gerente de hotel e ela falava. E aí, quando a imigração mandava pedindo coisas, e às vezes mandava para ela, né? Mandava e-mail, cartas para ela e pedindo documentação para ela. Eu é que fazia tudo. Eu fazia tudo. Eu fazia e entregava para ela, ela só olhava e assinava. Perfeito. É. Porque era muita coisa. E eu pensava, tipo, nossa, eu não posso deixar, sabe? E, tipo, como eu já estava tão envolvida naquele processo, eu sabia o que a imigração estava pedindo. Ela não. Talvez, assim, ela tivesse explicado menos, ou não responder de uma forma mais direta alguma coisa que eles estavam perguntando, alguma coisa assim, sabe? E ia ser muita coisa, muito trabalho para ela também, né? Sim. Então a gente chegou nesse acordo, tipo. Ela ficava mais tranquila de eu resolver e eu ficava mais tranquila de eu mesma resolver. Então, nossa, ela foi assim, um anjo. Um anjo. E aí recebi a Residência. residência Lá em Taranax. lá em Taranaki. E foi interessante também, porque as pessoas sempre falavam: não vai para esses lugares que não é muito turístico, porque lá tem muito neozelandês. Então é difícil de conseguir visto, né? Porque para conseguir o visto você tem que provar pelo work and income, aquela coisa toda de que você não, que a imigração, não, de que a empresa não conseguiu Nenhum encontrar kiwi, né? um kiwi e que não tem kiwis que possam ser treinados para aquela função. Acho que isso é que é o mais difícil. Tipo assim, você achar um kiwi que não possa ser treinado em uma cidade que não é Só tem turística, né? Mas enfim, conseguimos provar tudo e tal. No final das contas, a minha chefe ainda falava, tem, mas eles não querem. Eles não querem. O que mais que a gente pode falar para a imigração lá, sabe? Lá no Work and Income tem um monte de gente que poderia ter sido treinado. Pergunta se eles querem. Não quer. E fica uma semana, se vier, sai Contrato fora. não aparece, sabe? Então, não quer. Aí, mas como é que você justifica isso? Com prova e com documento para a imigração? Que era isso que eles queriam, né? Então, enfim. Mas no final das contas, a gente conseguiu provar. E aí, consegui a residência. Depois que eu consegui a residência, já estava no desespero para sair da hotelaria. Chega. Pelo amor de Deus. E aí eu conheci o meu partner hoje, que é o Scott. Na época, a gente está junto há 10 anos já. Caramba, bastante tempo. Bastante tempo. E aí conheci... Não, aliás, eu conheci o Scott antes da residência sair. A gente já começou a namorar antes da residência sair. E então, deixa eu ver o que aconteceu depois.
A gente já tava morando junto e tal, e aí me deu a louca um dia e eu pedi demissão da empresa, assim, louca mesmo, porque eu não tinha muito savings, não tinha para outra coisa, eu sabia que eu não conseguia mais fazer aquele trabalho ali, e aí eles estavam abrindo um outro hotel. Então, ou seja, por um período ia ser muito estressante, muito trabalho, muita gente pra gente treinar, sabe? Muita coisa assim. Eu pensei, não quero. Eu já tava assim, de saco cheio. E aí, pra dobrar o trabalho e com pouco funcionário e mais um hotel abrindo, eu pensei, não posso, né? Até por respeito à empresa, né? Eu não tava lá, assim, de coração, sabe? Naquele trabalho. Então, saí na loucura. Contando, assim, com o que a gente recebe no final das férias, né? Para poder pagar as despesas até conseguir um outro emprego e tal. E aí foi interessante que, assim, desde quando a gente recebe, assim, o visto de residência, é como se fosse, de certa forma, uma porta para sua liberdade, assim, né? Até ali eu não podia muito escolher onde eu queria trabalhar, o que eu ia fazer. Então, eu não tinha pensado muito nisso, né? E eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu não queria ficar na hotelaria. E aí, eu comecei assim que recebi o visto de residência, eu comecei nessa busca, né? Então, o que eu vou fazer? E queria fazer um trabalho que fizesse mais sentido, um trabalho que tivesse mais significado, que fosse uma coisa que eu gostasse. E aí, comecei a estudar e entrei pelo caminho do desenvolvimento humano. Né? Aí eu fiz 200 cursos, porque quando a gente começa, a gente não para mais. Então, e fui assim, fiz life coaching, fiz coaching de carreira, fiz EFT, tapping, aí fiz astrologia, estudei antroposofia por conta própria, um monte de coisa. E aí eu tava assim, querendo já, determinada, que eu queria trabalhar para mim mesma. E eu achava que eu queria trabalhar para mim mesma atendendo pessoas, né? Fazendo programas de coaching, fazendo mapa astral, não sei o quê. Então, comecei a movimentar essa parte, né? A fazer mais divulgação, enfim. E comecei a atender as pessoas, estava gostando bastante, mas era Online muito e presencial. online, era só online. Atendi poucas pessoas presenciais. Atendi uma pessoa na minha casa, já me assustou já de cara, pensei nunca mais. Não quero mais. Na minha casa, não. Na minha casa é o meu sacred space, é o meu espaço sagrado. Então, tipo assim, posso ajudar, mas na minha casa, não. E já era essa casa que vocês construíram ou não? Não, Ah, tá. não. Essa é uma casa que a gente alugava antes. E aí, comecei a me movimentar, mas era muita coisa. Era muito estudo, era muita informação, era muita preparação que eu tinha que fazer para as sessões, enfim. E financeiramente, nossa, eu não ia conseguir me manter, jamais. Então, eu tive que arrumar um emprego, né? E aí, pensei, putz, lá vou eu, né? Vou arrumar. E aí foi interessante até que, assim, eu arrumei emprego na área fazia parte de accounts receivable, do financeiro, contas a receber e processamento de vendas em uma empresa que é distribuidora de encanamento lá. E aí foi aí que eu tive um burnout muito intenso. Porque eu eu ainda trabalho lá. Nossa, ainda trabalhando. Eu ainda trabalho lá. Mas agora eu gosto, então não. Mas eu tive essa função que eu não gostava. Era assim, muito intenso, muito repetitivo e era muito reativo. Era assim, eu ficava o dia inteiro com 1 milhão de coisas vindo até mim, né? Dos customers, dos clientes, de pedidos. E eu tinha que ficar lá 200 milhas por hora para poder mandar tudo, para poder despachar tudo. E era muito, muito estressante. E eu fazia isso e ainda fazendo todas as outras coisas da astrologia, antroposofia, coaching, não sei o quê, à noite, nos finais de semana, achando que eu era superwoman, né? Aí cheguei num estágio, assim, de exaustão, que eu não conseguia nem mais conversar. Eu não conseguia mais entender, eu não conseguia mais, assim, eu tava ali no trabalho, mas parecia que eu não tava ali. É como se fosse, assim, a minha mente desligou, sabe? E aí, eu parei de atender nessa época. Apesar, assim, de amar os assuntos, sabe? Principalmente antroposofia e astrologia. Assim, uma paixão. Não tem como eu viver, né? Eu seguir sem incluir astrologia e antroposofia na minha vida, né? E no que eu faço. Então, foi meio que...
assim, bem difícil, né? Tomar essa decisão de parar de atender. Uma coisa que eu trabalhei tanto, me esforcei tanto, né? E tava indo até bem, eu tinha bastante clientes, assim. E de resolver parar, sabe? Era uma coisa que você gostava tanto, né? Eu gostava, eu comecei a não gostar tanto de fazer atendimento individual. Isso é uma coisa que eu gostava do assunto, eu gostava das transformações que aquilo gera, eu gostava da conversa, mas por vários motivos o atendimento individual eu percebi que não é a forma ideal de trabalhar para mim. Não quer dizer que nunca vou voltar, mas eu acho que se eu voltar a fazer atendimento vai ser de uma outra forma, sabe? Por vários motivos. Mas, assim, primeiro, contribui para minha exaustão. Assim, eu amava ali o encontro. No final do encontro, às vezes, eu não tinha energia nenhuma por uma semana. Uma semana, depois de uma sessão. Pensar, como é que eu vou viver disso? Não tem como, né? E por outros motivos também, assim, essa coisa da gente encontrar uma vez por semana, todas as semanas, não funciona pra mim. Pra mim, assim, eu sentia que eu devia alguma coisa, sabe? Eu gosto de coisa curta e intensa, tipo assim, vamos fazer 24 horas por dia, vamos botar todo mundo aqui num hotel, a gente fica lá 4 dias, de manhã até de noite, já faz tudo de uma vez só, sabe? Isso é muito mais meu estilo do que fazer encontros, assim, uma vez por semana. E na astrologia, tava até falando isso com a Raquel hoje de manhã, quando fui lá comer pão de queijo. Raquel, inclusive, já veio aqui, gente. Já, Duas vezes. maravilhosa ela. Tava até falando isso com ela hoje de manhã, né? Que assim, eu amo astrologia. Eu mesma faço o meu mapa com outros astrólogos, né? Porque eles veem o mesmo mapa por uma outra perspectiva. Acho super interessante. Mas começou a um pouco perder o sentido eu tá ali, eu falando, passando um monte de informação para a pessoa por 2 horas. E essa coisa, por exemplo, para mim o que se tornou uma red flag, um sinal de que não estava legal, era que, assim, eu comecei a não ver sentido de gravar sessões. Porque, claro que quando a gente entrega um monte de informação, a pessoa não consegue absorver tudo, né? A gente pega uma ou duas coisas que fica marcado, né? Que é o que a gente conseguiu absorver naquele momento, e a gente leva aquilo com a gente, o resto da sessão meio que não bate, sabe? E é o normal, é o que a gente faz com toda sessão desse tipo, assim, sabe? E eu acho que esses insights que a gente tem, esses 1 ou 2 insights que a gente tira, é o que a gente precisa. Eu acho que é para aquilo que a gente foi naquela sessão, então acho super válidas, igual eu falei. Não é porque eu não quero fazer esse tipo de atendimento que eu não acho válido. Eu mesma vou como cliente e não vou parar de ir, né? Mas, assim, eu com esse burnout, com a minha mente, assim, não queria mais pensar, não queria mais falar tanto, não queria mais ler, não queria mais... É como... Eu não queria mais palavras, sabe? Eu queria silêncio. Eu não queria mais tanta coisa. Então, começou a perder o sentido. Eu pensei, eu vou falar uma coisa aqui por 2 horas. A pessoa vai absorver 5 minutos do que eu falei. E depois ela precisa da gravação, que é para ir daí 6 meses ela escutar de novo, que aí ela vai absorver mais coisas que ela vai que ela não pegou na primeira vez, enfim, parte do processo, normal, né? Mas para mim, para eu entregar desse jeito, eu vi que é muito claro que não ia funcionar, sabe? Pelo menos enquanto eu tava nesse estágio de burnout, porque era muita coisa, era muita palavra, era tudo na minha cabeça, sabe? Então, parei. E aí foi bem difícil. E aí, nesse espaço de silêncio, eu meio que fiz um pacto comigo mesma, que foi assim, dentro do trabalho, eu não tenho muita opção. Eu preciso do dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso trabalhar, mas fora do trabalho, eu quero silêncio, sabe? Eu sentia que era isso que eu precisava para eu me curar. Eu preciso de silêncio. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto das coisas místicas, eu gosto das coisas holísticas, eu gosto dos cristais, eu gosto das artes, eu gosto da astrologia, da teoria das coisas, tudo. Então, aí que eu comecei a fazer esses japamalas, né? Comecei a fazer japamala de cristal, pulseirinha de cristal, tipo, isso foi como se fosse uma mensagem do universo para me falar assim, existem outras formas de trabalhar. Sabe? De cara eu já sabia que isso ia ser uma coisa temporária, que eu tava fazendo por hobby, assim, por pouco tempo. Eu gostava de ter o contato com as pedras, né? E de olhar ali o simbolismo das pedras. E aí, quando eu fazia para vender, eu olhava o mapa astral das pessoas para poder indicar as pedras, mas aí era uma coisa muito assim, muito por alto.
sabe? Não era uma sessão de 2 horas, era tipo assim, uma pessoa, sei lá, eu quero um japamala que vai me ajudar nos relacionamentos. Eu falava, então tá, olhava lá onde tá Vênus no mapa dela. De acordo com a posição da Vênus, acho que essas 2 pedras aqui seriam legais pra você. Simples, rápido, sabe? Sem excesso de informação. Pensei, legal, isso, assim funciona pra mim. Não vou conseguir viver disso jamais na minha vida, mas como um hobby, né? E uma forma de usar esses conhecimentos foi um passo além do que eu estava fazendo pra mim, sabe? E um alívio, assim, de eu conseguir ver que me abrir para outras formas de trabalhar, que até então eu estava pensando, tudo que eu gosto e tudo que eu estudo inclui atendimentos, né? E eu pensava, tá, mas existem outras formas de atender, existem outras formas de entregar o conteúdo, existem outras formas, eu posso trabalhar em grupo, né, em vez de fazer atendimento individual. Posso fazer atendimento individual, mas de outra forma, né? Posso usar esse conhecimento para fazer um japamala, tipo assim, tem outras opções. Mas logo já vi, assim, que o japamala começou a tomar também muito tempo e não dá dinheiro, era aquela coisa, né? E a minha intenção sempre foi eu conseguir trabalhar para mim mesma em tempo integral um dia. E aí comecei a pintar. Aí, não, eu já tinha assim, na minha cabeça, pensava, nossa, imagina que legal que ia ser se eu pintasse o mapa astral de alguém. Assim, nem sabia como, sabe? Nem nada. Eu ficava só com essas perguntas voando, assim, sabe? Imagina, ia ser legal se eu pintasse o mapa astral de alguém. Eu sempre tive uma atração pelas mandalas. E aí, enfim, nem sei como, comecei a pesquisar sobre mandalas. Cheguei nessa técnica de pontilhismo pela Dani Miller, que é minha professora maravilhosa. E aí foi assim, me achei. Sabe? As mandalas foram, assim, a cura para esse meu burnout. É um processo de muita energia, muita dedicação, muita entrega, muito silêncio. Vale dinheiro, ou seja, consigo viver disso. Hoje não consigo viver 100% do tempo. Mas eu enxergo, eu vejo o que tem, que dá, sabe? Traz cura para mim, traz cura para as pessoas. Eu consigo associar esses outros conhecimentos e entregar uma coisa física, né, para as pessoas. Eu sentia falta isso das minhas sessões, porque tanto pela astrologia quanto pela antroposofia, a gente não passa receita. A gente não pode falar para a pessoa o que ela tem que fazer, né? A pessoa, com a consciência dela, é que tem que resolver. O que ela vai fazer com aquela informação que você passou para ela, né? Mas com as mandalas. E eu sentia falta, eu falava, eu queria passar uma receita. Eu queria falar, mas eu não quero ser médica, né? Mas eu queria passar um remédio. Tipo, Tá aqui o remédio. Então o remédio tá na mandala, o remédio tava nos cristais, o remédio, sabe? Então, É legal como você juntou, tipo, útil e agradável em todos os aspectos, né? De Tudo. um pouquinho de tudo que você aprendeu É. junto com a mandala, né? Tipo, E também, assim, como muito do trabalho que eu tava fazendo era focado em transição de carreira, né? Porque até eu fiz a especialização em coaching de carreira. Na astrologia, eu estudava bastante sobre astrologia vocacional, enfim. Essa questão de ter um trabalho com propósito sempre foi uma coisa que foi muito significativa para mim. Porque, para mim, o trabalho é o centro da minha vida. Assim, se o trabalho não tá bem, o resto tudo desanda. Até astrologicamente dá para explicar. Eu tenho o Sol na casa 10, né? Onde está o Sol é o eixo que segura o resto todo, né? Então, e eu sabendo disso, eu pensei, então, já que o trabalho é o centro, precisa ser um trabalho que tem propósito, precisa ser um trabalho que me traga cura, precisa ser um trabalho em que, sabe, eu saio do trabalho satisfeita, em que me energize, não algo que tire a minha energia. Enfim, e aí comecei fora do trabalho, então, nesse voto de silêncio, vamos dizer assim, né? E durante o trabalho, naquela função louca, muito, assim, nada a ver comigo, sabe? Assim, muito busy, muito rápido, muita coisa. E eu naquele estágio de burnout, aí eu arrumei um emprego em outro lugar, pedi demissão. E esse outro emprego era para tomar conta de um financeiro de uma outra empresa. Ou seja, tava saindo de uma coisa que eu não queria para uma outra coisa que eu também não queria. Mas, assim, eu precisava sair dali para eu poder me curar, para eu poder ter esse espaço, sabe? E quando eu pedi demissão, eles me ofereceram uma outra função dentro dessa mesma empresa. E eles falaram: olha, a gente sabe
que os seus talentos não estão, né, aonde está essa função não dá conta dos seus talentos. E eles perceberam. E eles falaram, tem uma pessoa saindo, tem não sei o que, a gente ia fazer isso no ano que vem, mas já que você pediu demissão agora, então a gente vai antecipar. E aí eles me ofereceram essa função de eu ser coordenadora de projetos dentro da empresa. Aí eu pensei, vou ficar, não vou mais sair, porque eu pensei, coordenadora de projetos, finanças. Eu sou uma pessoa assim, eu começo 200 coisas, eu faço, cada dia eu tô fazendo uma coisa diferente, tanto que, nossa, quando eu tava estudando, um dia era astrologia, um dia era coaching, um dia era carreira, um dia era antroposofia, cada dia eu tô fazendo um trem diferente, e eu preciso ter essa liberdade, sabe? Então, aquele trabalho repetitivo e cansativo, de fazer a mesma coisa todo dia, não era pra mim. E como coordenadora de projetos, às vezes eu tô assim, é projeto de melhoria contínua pela empresa inteira. Então, tem dia que eu tô com os diretores de manhã, depois eu vou pro marketing de tarde, depois eu falo com não sei quem do RH, então eu fico pipocando, sabe? De um lado pro outro, e gerenciando e coordenando todos esses processos de melhoria contínua. Então, assim, o trabalho em si parou de me sugar, que é uma coisa que estava me incomodando, e o trabalho que eu faço fora do trabalho é um trabalho que me energiza, que são as mandalas, né? Então, assim, agora, por enquanto, eu vou continuar do jeito que tá. Eu acho que às vezes é difícil a gente aceitar, sabe? A gente acha que a gente tem que sempre melhorar, sempre chegar lá, sempre atingir a próxima coisa, o próximo nível. E aí a gente muitas vezes dá um tiro no próprio pé. E às vezes a gente não avança justamente por esse desespero, né? De querer chegar lá logo, de querer atingir a próxima coisa. E aí eu pensei, tudo que eu quero agora, depois do burnout, é ficar bem agora. É só isso que eu quero mais nada. E aí, enfim, no ano passado foi que eu comecei a pintar as mandalas, né? Que legal. E também, olha só como é que as coisas são, né? A mandala em si é um símbolo de fluidez. Então, assim, quando a gente está em contato com uma mandala, as coisas fluem melhor, né? E aí, na época, o meu partner, ele é do País de Gales. E ele como é que fala? Ele é foreman de uma empresa de construção. Supervisor, uma coisa assim? Uma coisa assim. E ele sempre quis ter uma casa própria, né? Porque pra ele, Mas é uma empresa de builder, tipo assim. ele tá. ele é o supervisor na empresa de building, De construção, aham. de construção, E pra ele sempre foi o sonho dele ter a casa própria, né? Construir melhor ainda, né? Melhor ainda, né? E aí, a gente ficava nessa, porque eu falava, mas eu quero trabalhar para mim mesma, né? Então, tipo assim, tinha o que eu queria, de certa forma, que era poder trabalhar para mim mesma, o que significa sacrificar as finanças, né? Porque o início, sabe, de qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa investir, a gente precisa de tempo, as coisas não acontecem do dia para noite, né? E ele com um sonho meio que oposto, né? Assim, que não, a gente precisa do emprego garantido, do salário dos dois full time, porque senão a gente não consegue o mortgage para poder comprar casa. Aí a gente então vamos negociar. O que dá pra gente fazer? Então vamos negociar. E aí, mas aí fez sentido. A gente conversou tipo assim, se eu mudasse para part-time e fosse trabalhar para mim mesma antes da gente comprar casa, a gente nunca conseguiria comprar casa, porque o banco não aprovaria o mortgage. Até eu conseguir provar por não sei quantos anos de empresa que eu tô recebendo um tanto X, né? Mas no início ali da empresa e de eu trabalhar para mim mesma, o banco não ia aceitar. Então, não era uma opção. Então, fazia sentido, né? A gente falar, vamos priorizar então a casa. Depois que a gente estiver estabilizado, conseguir respirar, conseguir ajeitar as coisas na casa nova, aí eu começo a focar mais nesse outro plano, né? E aí, enfim, começamos a olhar, só que, olha só, eu sempre fui a pobre lá de casa. Gente, eu acho que quando a gente vê as pessoas falar assim, fulano compra casa aqui, a gente tem essa ideia de que ou herdou alguma coisa, ou os pais são ricos, ou porque o partner é do País de Gales, ele deve ser rico, né? Ou então os pais dele, uma coisa que é muito comum aqui de acontecer, é os pais darem o dinheiro para o depósito, né, para a entrada, né, da casa para os filhos, que não foi o nosso caso. E pra gente, assim, a gente não
como a gente não tinha um savings, sabe? Então, quando a gente olhava assim por fora, a gente não tinha muita chance. A única coisa que a gente tinha era o nosso KiwiSaver. Tanto eu quanto ele tinha o KiwiSaver a gente já estava contribuindo há um bom tempo. Eu estava contribuindo desde 2010 e ele um pouco menos que eu. E vocês começaram a ver isso em que ano? Para olhar a casa, É. a gente está em 2023. 2022. A gente começou a olhar em 2020 e a gente comprou o lote em 2021. Ai, gente. Ou 2. Não, 2 Era foi ano pré-Covid passado. ou pós-Covid? 2022. Foi Ah, depois, né? então, Não, foi 2021. Covid foi 2020. Aquele 21, primeiro né? lockdown. É. A gente começou a olhar 2020, começamos a ligar, porque quando você vai procurar... Vocês já olharam alguma coisa assim de Eu olho mortgage, essas Não, coisas? olho casa pra vender e lentes toda hora no trade. Não que eu vá ter dinheiro pra comprar, mas eu fico olhando o preço, como que funciona. A gente tinha muito interesse de pegar a residência e comprar uma casa. Uhum. Era a nossa meta. Ter filho, aquela coisa, né? E daí a gente pegou a residência e falou, acho que não. Porque a gente começou a ver pra comprar casa, era muito difícil. A entrada tá cada vez maior. Tá um absurdo de caro. Daí você pega 700 mil dólares emprestado do banco, você tem que devolver 1.400 milhões, 1.400.000 pro banco. Não olha isso. Se você for olhar quando você vai ter que devolver no final... Daí eu começo a dar um desespero. Mas falo, agora é um tipo diferente de juros, né? Tipo assim, você paga de não é acordo com o que vai fixo, passando e tal. não é Os juros vai se fixo. mutando. Você pode escolher como que você quer fazer. Então, é assim, primeiro, a gente pensou que a gente jamais ia conseguir comprar uma casa, porque a gente não tinha savings, a gente só tinha o KiwiSaver. E, além disso, eu tinha uma dívida pessoal grande, que a minha dívida era uns 20 mil na época. E a gente tinha ido no mortgage broker uma vez, e o mortgage broker olhou as coisas lá, os números e tudo, e falou, não vai dar. E a gente tinha um pouco, assim, no KiwiSaver. Não era muito, não. Aí o mortgage broker falou, não vai dar. Aí esperamos mais uns meses. O mortgage broker nem quis atender a gente. Ele fez algumas perguntas pelo telefone e aí já falou, não vai dar. E aí, enfim, aí deixamos passar uns meses e tal. E aí a gente viu que o percentual que a gente tinha que dar de entrada na época, eu acho que o banco estava aceitando até 10%. Que normalmente é 20%, né? Mas o banco estava aceitando menos na época. E aí a gente falou, então vamos olhar de novo, né? Vamos ver o que está acontecendo. E aí que o KiwiSaver tinha acumulado mais um pouquinho, enfim. Aí fomos em um outro mortgage broker. E aí ele olhou e falou assim, tá, eu acho que dá. Só que ele não entendia muito, porque a gente tinha essas duas opções, né? Como o Scott é builder, a gente tinha essas duas opções. Uma era ele construir a nossa própria casa, e o outro era a gente comprar uma casa e aí o Scott reforma a casa, né? Mas aí a gente pensou assim, tá, se a gente construir a própria casa, a gente vai economizar um monte em mão de obra, né? Então a gente estava preferindo ir por aí. Aí a gente comentou com esse mortgage broker que a gente queria fazer desse jeito e pareceu assim que ele meio que não entendeu como que o processo poderia funcionar, sabe? Então ele não sabia muito assim qual estágio, o que tinha acontecer. Que a gente estava pensando, a gente primeiro pega o mortgage, depois compra o terreno material. e que ponto que a gente faz o plano com o arquiteto, sabe? Tava tudo meio confuso, assim. E aí fomos então em um outro lugar, no TSB, que é um banco, porque o Scott conhecia essa menina que trabalha lá. Ela é esposa de um cara que ele vai caçar junto. E ela já tinha feito isso para um outro amigo dele. Então, ela sabia como funcionava e quais eram os passos, né? Da gente conseguir fazer desse jeito. E aí, a gente aplicamos pelo TSB. Então, e ela aprovou. E aí, o banco, né? Ela ajudou a gente no processo. E o banco aprovou. Então, a gente pagou, assim... A gente deu um depósito que era... Eu acho que foi mais ou menos 15% do valor total.
E aí, a gente era assim, então, o processo era, a gente aplicou com o banco, e aí eles aprovam uma quantia tal, né? Eles aprovam, então tá, com esse tanto de entrada que vocês estão dando, vocês podem, vocês têm direito a a um tanto X, né? Aí, o que você for encontrar com esse valor é o que o banco vai aceitar, né? E aí você tem que olhar essa questão, assim, de que você vai ter que comprar a casa e depois você vai ter que construir a casa. Comprar a land, né? Comprar o terreno e depois você vai ter que construir a casa. Aí pra gente foi assim, a gente começou a olhar o terreno e a gente morava já um pouco fora da cidade, sabe? E que isso facilitou, porque o preço cai, né? Cai bastante. Tipo, menos da metade do preço, o valor do lote, se for pra fora da cidade do que dentro da cidade. E aí a gente começou a olhar, começamos a pesquisar preço de terreno. A gente gostava de morar fora da cidade, a gente queria morar fora da cidade já. E aí encontramos, né? Então, o primeiro passo foi a gente conseguir a aprovação do banco para o tanto X. Depois, a gente compra o terreno, que era uma coisa que a gente não tinha certeza. A gente pensava, como é que o banco vai aprovar? Porque parece que o banco aprova o mortgage para casa, o financiamento para construir a casa, com base no plano do arquiteto. Ah, eu achei que você vinha primeiro com um banco pra eles te darem o valor pra depois você falar com o arquiteto. No final das contas, a gente entendeu que é assim que funciona. Ah, é Mas, assim. então, assim, no final das contas, o banco só vai te dar o dinheiro, só vai estar disponível o dinheiro quando se apresentar o plano do arquiteto e o que eles chamam de fixed contract com a empresa de construção. Porque aí o que a empresa de construção faz, ele te dá um valor fixo para construir aquele plano que o arquiteto fez. Né? Então, quando você tiver o plano pronto e a oferta lá, o orçamento, né, da empresa de construção e um contrato assinado de que isso é um valor fixo, aí você apresenta isso para o banco, aí ele libera o dinheiro. Essa parte que a gente estava um pouco confuso, sabe? Que a gente pensava, então a gente precisa do plano do arquiteto e do negócio de construção antes de comprar o terreno para poder pedir o dinheiro para o banco. E aí foi essa menina do TSB que falou, não, tem nada disso. Ela falou, primeiro, você não pode fazer um plano arquitetônico sem saber o terreno, né? Você tem que... Como é que você vai fazer o plano para casa se você não sabe nem onde a casa vai? Se tem serviços, né? Tipo, esse lote que a gente comprou não tinha nada, era um pasto. Era uma fazendona, literalmente, é um pedaço de uma fazenda. E aí, então, assim, não tinha cabo de energia elétrica, né? Teve que mandar colocar, não tinha nada. Então, você faz o plano arquitetônico com base no terreno, né? Então, ela que colocou, tipo assim, as coisas em ordem para nós, né? Ela falou, tá, primeiro, então, vamos pegar a aprovação para você saber o limite que você foi aprovado. Segundo, compra o terreno. Outra coisa interessante, o depósito, a entrada que a gente dá com o KiwiSaver vai pro terreno, não é para casa, é pro terreno. Então, a gente compra o terreno, aí o valor do depósito da entrada que fala, eu confundo as palavras, vai, então, pro terreno. Aí, depois que comprou o terreno, a gente mandou o plano para o pedido, né, para fazer o plano com o arquiteto. E foi bem legal pra gente, assim, porque a gente alugava uma casa que a gente amava a casa. A gente queria comprar aquela casa. A gente já tinha que pedido pros landlords da casa, quando a gente resolveu o que queria comprar, a gente já tinha pedido pra eles várias vezes. A gente fala, vende pra nós, né? Por favor. Por favor. Precinho camarada. A gente quer ficar aqui. E eles falavam, não, por enquanto não estamos interessados em vender. Falei, então tá. Aí a gente o bom que foi fácil, porque aí para fazer o plano do arquiteto, a gente fez com base nessa casa. O arquiteto literalmente foi lá, né? O Scott desenhou, ele desenhou um plano inicial ele mesmo. E aí o arquiteto foi lá, ele explicou tudo lá pro arquiteto. A gente fez algumas mudanças pequenas, tipo assim, a gente fez o lounge um pouco maior, a gente fez um quarto,
uma entrada, assim, da casa que dá para colocar sapato e tal, que a outra casa não tinha. A gente colocou a aquecedor a lenha, que na outra só tinha heat pump, então teve que mudar um pouco o design do lounge. Então, e mudamos o design da cozinha, que antes era um U, assim, na outra casa. E aí, nessa casa, a gente botou... Vai ter um deck lá fora, o deck não tá pronto ainda, mas a gente tirou aquela parede, botou só uma sliding door, como é que chama? A porta Porta de de correr. correr. É, e aí a cozinha ficou só assim, uma fileira Open aqui plan, e uma tipo. island aqui. Tudo open plan. Então, e aí foi fácil pro arquiteto, né, fazer o plano para nós. Aí, feito o plano do arquiteto, a gente leva, então, esse plano para a empresa de construção. E essa parte que foi aonde foi a nossa maior economia, né? Porque eles cobram, assim, o labor em si é muito caro. É muito caro. Tipo assim, eu sei que, assim, o valor que a empresa de construção cobra do cliente para ter um builder trabalhando lá é umas 3 vezes o salário que o builder recebe. É bem mais, sabe? Então, tipo assim, a gente construir a gente mesmo, a gente economizou muito. Então, o que a gente fez foi assim, você precisa de uma empresa de construção para se responsabilizar pelo projeto. Nesse caso, então, a gente foi na empresa que o Scott trabalha, e aí eles fizeram o contrato fixo para nós sem labor, né? Só tiraram o labor do orçamento, e aí teve que ter essa questão de confiança também, né? Porque no final das contas aqui eles têm uma coisa que chama LBP, você deve saber mais desses, é mais Essa da parte de sua construção área, não né? muito, não. Não, né? Mas eles têm, os builders têm um negócio que chama LBP, que é uma licença, né? Então, assim, quando você constrói uma casa, aquela empresa, a sua casa fica ligada àquela empresa pelo LBP, que é essa licença da pessoa, sabe? No caso, é o dono da empresa. Se a casa foi construída pela empresa, vai no LBP do dono da empresa. E aí, isso quer dizer que se der algum pepino, o dono da empresa é responsável por 10 anos. Né? Então, tipo assim, teve que ter essa questão de confiança. Eu imagino que o dono da empresa não faria isso para qualquer builder, porque ele sabe que no final das contas, se der errado, o responsável é ele, né? Porque tá no LBP dele. Mas como o Scott já é foreman há muitos anos, né? E ele coordena vários projetos ao mesmo tempo. E as casas que eles fazem casas, assim, de milhões de dólares. Não é nada da casa que a gente construiu, sabe? Então, ele já trabalha com isso há uns 30 anos. Então, foi tranquilo. E aí, tranquilo assim, né? Pro chefe aprovar. Aí a gente fez o orçamento, então, da casa sem o labor. E aí, quando o orçamento estava pronto, a gente envia, então, para o banco o projeto com o orçamento. Eles liberam o dinheiro para ser sacado, tipo assim, né? A gente não pode sacar o dinheiro. Só para eu entender, então são 2 empréstimos. São. Um para land e outro para construir a casa. Isso. E qual que é a dificuldade, assim, para pegar o da land foi mais fácil porque eles tinham a garantia? É tudo o mesmo. É um application. É o mesmo application. É tipo assim, quando você vai lá pedir o seu Mas empréstimo... eles dão tipo um valor médio, por exemplo, eu tô autorizando 500 mil para land. Tudo. Não, o valor que eles te dão é assim, land mais casa, você tem, sei lá. 700 mil. E se não quiser construir? Quiser ficar só com a land e botar umas campervan lá, umas caravan e... Aí... Dizem que é mais difícil quando é assim. Porque tem umas regras, agora eu não lembro qual que era, a gente não olhou muito essa opção, né, porque a gente sabia que a gente ia morar lá, mas tem umas regras que, tipo assim, você tem que construir dentro de tanto tempo, e aí você tem que morar lá por tanto tempo, tem uma coisa assim, se não me engano, eu lembro que a gente tinha 1 ano para construir. Pra começar ou pra terminar? Ai, agora você me apertou. Eu acho que foi, não, eu acho que foi mais ou menos 1 ano desde que começa a construção até acabar. Por aí. Mas o nosso passou um pouco de 1 ano. Demorou mais um pouco de 1 ano. E aí, nesse ponto, tipo assim, eles não ligaram muito mais, não. Sabe? Eu acho que o principal é você provar que você vai morar lá.
uma coisa assim. Então, não sei como seria se fosse só para comprar land como investimento. Acho que isso eles iriam enxergar assim, né? Eu acho que isso talvez aumentaria o tamanho do depósito que você teria que dar. Eu acho que para você comprar land como investimento, se não me engano, o depósito é uns 40%. É diferente, né? Se você comprar para você poder morar. O que mais vocês querem saber? Então você Vixe, ficou tô morando, acabando. tipo, na casa que você morava de aluguel até ficar pronta. E daí, porque assim, por exemplo, o Jonathan é pintor, Uhum, né? Ele não é um builder. Mas daí ninguém vai assinar, amor, não é assim, não. Não, mas eu tô dizendo, tipo, eu poderia ir numa agência de construção e falar assim, ó, a gente precisa que faça isso, mas o piso a gente vai contratar uma pessoa à parte, porque a gente tem um amigo que sabe pôr piso, a pintura, o Jonathan vai fazer a pintura, e, sei lá, a parte elétrica a gente também tem um amigo que pode fazer. Você acha que eles assinariam dessa forma? Olha, isso Depende vai do builder, depender né? muito da empresa de builder, porque, tipo assim, é aquilo. Garantia. Eles é que são, no final das contas, o maior responsável por qualquer pepino é a empresa de construção. Então, assim, eles vão ter que, de alguma forma, confiar, né? Confiar ou no pintor. Então, tipo, se você tiver um amigo que tem uma empresa de construção que confie no seu trabalho o suficiente para assumir a responsabilidade, sabe? Foi assim que a gente fez. Então, tipo assim, a gente já tinha essa coisa da confiança, sabe? Assim, porque o Scott já trabalhava com o eletricista, com o plumber, como é que fala? Bombeiro? Encanador. Encanadora. Encanador, ele já trabalhava. E a empresa dele, que ele trabalha com esses mesmos caras. Então, já se conheciam, né? Então, assim, eu acho que para você seria o caso de vocês conhecerem essa empresa de builder, né? De construção, de building, que vocês iriam trabalhar. E ver com eles o que é No possível, nosso o que caso, eles tem que ser casa permitiriam. antiga e reformar. Mas daí também tem aquela questão, né? Não sei tipo, quando a casa é nova, o valor de entrada é menor, e quando a casa é antiga, o valor de entrada é maior, né? Isso, tem isso também. Porque, e até para construir. Quando a gente foi pediu o financiamento, o valor total que a gente conseguiria pelo banco para construir foi um valor menor do que a gente conseguiria se fosse para comprar uma casa velha. Todo mundo fala que é mais fácil comprar uma casa É o velha mais do que... fácil. É o mais fácil. Então, assim, no seu caso, por exemplo, se fosse para economizar só na pintura, pela minha experiência, eu não acho que é um valor que vai valer a pena, sabe? sei lá, uma casa inteira é 18 mil, 20 mil. Não, sim, estou perguntando. Eu concordaria que valeria mais a pena vocês reformarem a casa. Uhum. Vai de Comprar uma pouquinho, casa mora mais lá velha. e tal, vai de pouquinho em Isso. pouquinho. Não tem garantias, coisas assim e tal, mas... Mas vale a pena, tipo assim, se vocês conhecerem alguém que trabalha em empresa de construção, eu acho que vale a pena pelo menos trocar uma ideia, para ver com eles o que eles acham que é possível, sabe? Porque se for uma empresa que vocês conheçam e eles conheçam um eletricista que vocês conhecem, se tiver essa rede de confiança, assim, talvez vocês consigam. Mas se não tiver, aí eu acho que seria mais interessante mesmo. Mas e vocês como que fazerem. foi? Tipo assim, você dava uma mão pra ele, vou fazer a foundation, né? Vou botar a janela, sei lá, você, tipo, ajudava ele 100%? Não, então, eu falo que a gente construiu. Mas... Se ele tivesse aqui, ele ia ficar truco, né? Mas foi ele que construiu. Eu, de vez em quando, eu ia lá ajudar. Mas, assim, pra te ser sincera, ele não me deixava fazer muita coisa, porque ele é muito faci, ele é muito detalhista, sabe? E ele falava, você vai fazer tudo errado, Vou ter que refazer. depois eu vou ter que vir consertando tudo. Então, tipo assim, eu fazia o que dava pra fazer. Por exemplo, eles iam lá, faziam um monte de coisa. Aí tava uma zona. Aí eu ia lá, limpava tudo, colocava o lixo na caçamba, sabe? Ou então se tinha que carregar o dib, tirar o dib daqui, botar ali. Essas coisas assim que dava pra eu fazer, eu fazia. Mas a construção em si, não. Mas ele Sabe? não fez sozinho, ele tinha... E ele fazia after hours, tipo, porque ele tem trabalho, né? Nossa, ele foi assim. Caramba. Nem sei como ele conseguiu. Os colegas de trabalho dele falavam, você não vai aguentar? Aí eu acho que isso bota mais fogo ainda. Ele fala, agora vocês vão ver.
Agora eles vão ver. Que legal. Mas ele fazia no final de semana. E às vezes à noite, mas desde o início a gente falou, não vamos contar com trabalhar à noite, porque a gente tem que manter nossa sanidade, né? A Uhum. gente tem que trabalhar de dia e tal. Então vamos contar com os finais de semana. Aí o que a gente fez foi, tinham 2 apprentices, como é que chama? Aprendiz? Ai, gente, eu não falo com brasileiro lá em Daí. Taranak. 2 aprendizes que trabalhavam com eles, e aí a gente pagou para eles em cash, e eles ajudavam a gente no final de semana. Às vezes era só um, às vezes era 2, assim, mas aí Mas pra dar uma mão, né? só pra dar uma mão. Coisa assim que precisa de 2 pra carregar, tipo botar o telhado, né? Não dá pra. Muita Impossível. coisa, segura a madeira aqui e tal. Até você consegue segurar, mas tem muita coisa que Não não dá pra dá. E eles já sabem o que eles estão fazendo. Sim. Eu ia avacalhar o negócio inteiro lá. A gente teve uma parte que eu ainda falo quando o Scott fala, tipo assim, o tanto que foi difícil. Não, ele não fala que foi difícil, mas foi muito trabalho. Foi muito trabalho para ele fazer. Aí eu ainda brinco e falo assim, que teve uma parte que eu ajudei a fazer, que foi para colocar os flashing do lado de fora. Cladding. Eu não sei o nome. É a parte de fora da casa. É tipo, não é do weatherboard, é cladding mesmo. A gente usou um de aço. Isso, é mais tipo. É toda a volta da casa. No Brasil é muito concreto e tal. É de ferro, né? Tipo, É de ferro. Aí eu ajudei ele a fazer essa parte. E foi no inverno, de noite, chovendo. Nossa. E a gente lá do lado de fora, nossa, meus dedinhos, assim, nossa, roxo, sabe? E aí ele fala que o tanto de trabalho que eu tive, eu falei, não esquece. Eu, brasileira, sempre com frio, né? A gente fez o cladding no inverno, na chuva, do lado de fora. Nossa, foi frio para danar. E lá é mais frio, né? Lá é mais Lá frio. é frio, aqui. gelado. E de aço ainda, né? Você segurando o negócio frio com os dedos molhados. Nossa Senhora, essa parte foi punk. E foi a parte da construção em si que mais demorou. Foi a parte que tudo estava fluindo super bem. Quando chegou nessa parte de fora da casa, agarrou tudo. Mas foi no final que ele deixou, ele fez telhado, tudo, pra não... Telhado primeiro. Então, você tava morando nessa época na casa já? Não. Não pode, né? Não, tem que ter o básico, né, pra você poder morar lá dentro. Mas a gente tava ainda na outra casa, mas assim, eles colocam o piso, aí eles fazem a estrutura, bota o telhado e depois você que faz a parede e tudo, e aí depois faz a parte pintura, elétrica, coisa assim. Isso é o último. Isso ele falava desde o início, tipo assim, quando começar a mexer nessas coisas de elétrica, de não sei o quê, pode saber que já tá na reta final, sabe? Isso é tipo assim, são os toques finais que você dá ali. E ele fez a pintura também? Ou ele Não, aí a gente fez tudo pelos contractors. Aí foi o pessoal que ele já estava acostumado a trabalhar, né? E aí foi o pessoal do encanamento, os eletricistas, o pessoal da pintura. Elétrica, Que mais? As Teve o Earth tipo... Movers, que é o pessoal que veio limpar o terreno. A Foundation, com certeza, também. Teve porque a nossa casa, o nosso terreno tem muita água embaixo. Quando o engenheiro tem que fazer o teste, né, do terreno. E aí, quando eles fizeram o terreno, o teste, eles viram lá que tinha muita água no subsolo, muito próximo. E aí, então, ia ter que ou fazer uma superestrutura de concreto com piles, que são uns postes, assim, né, de madeira, ou fazer só os piles, só os postes. E aí a gente escolheu fazer a casa só nos postes. Então, se ela tá mais alta, assim. a nossa casa, ela fica uma altura assim do chão, tipo mais de 1 metro acima do chão. Mas ele tampou ali essa altura, né? Ainda botou madeira. Não. Vamos tampar, né? Vamos Bom tampar. que serve de storage. Serve. Aqui também. Ali tem um storage. Se puder molhar, que molha, né? Mas se puder molhar. Mas aqui eles fecharam a casa aqui, né? Mas aí eles fecharam com concreto. Pra cima. Mas com certeza ele vai fechar, fazer um acabamento. Vai. A gente tem, assim, bastante coisa que a gente ainda não fez, que a gente fez o básico para poder mudar para lá. Tá economizando, né? Antes pagava aluguel mais o mortgage, agora paga só o mortgage. Foi bem intenso. As nossas contas quase que dobraram. Apesar de que enquanto você está construindo, você só paga os juros.
você não paga o preço total do mortgage. Ah, Não é a tá. prestação normal do mortgage. Então, assim, porque o jeito que funciona é assim, quando você está construindo. À medida que você vai fazendo os trabalhos, a empresa ou a empresa de construção ou os outros contractors, né, o pessoal que está trabalhando lá, te mandam um invoice para você poder pagar, você manda o invoice para o banco paga o invoice. À medida que os invoices vão sendo pagos, a sua prestação vai aumentando, porque é só ali que eles tiram o dinheiro para te dar, vamos dizer assim, né? Então, quanto mais próximo de acabar a casa, mais a prestação vai aumentando. Ou os juros. O valor dos juros é o mesmo, né? Mas aí, tipo, enquanto não tá construindo nada, você só tem a land, você só tá pagando os juros. Só os juros. Ah, tá. Daí, tipo, conforme... fez a foundation da casa, é 10 mil. Daí, agora você tem que pagar os juros e uma parcela Mas desses acho que é 10 esses mil. 10 mil parcelado em 35 então, anos, tipo sim. assim, não é? Ou não? O mortgage é assim, a gente fez o nosso por 20 anos, eu acho que foi. Mas pode ir até uns 30, 35. Mas é assim, os juros do início, você não paga a prestação desses 10 mil ainda. Você está pagando só os juros. Então, assim, vamos supor, os juros é de 3%, né? Em 10 mil. Então, você paga um invoice de 10 mil, 3% de 10 mil é quanto? Não sei, fugi aula de matemática. Tem Não a sei, mínima ideia. 300, né? Finge que é 300. Se não for, forgive us, gente. Ignora. Finge que é. Então, você vai pagar 300 a mais na sua prestação. Não é 300, é muito pouco. É pouco? Mas deve ser 3 mil, né? Não, 3 mil é 30%. 30%. É, Tá certo, 300. 300, então é. Tá 300, Então, você paga um invoice de 10 mil, aumenta a sua prestação em 300. E aí, isso vai acumulando, né? Porque você tá pegando o empréstimo oficialmente à medida que eles vão pagando os invoices relacionados à construção, né? Então, tipo, quando chega no final da construção, os juros já tá lá no máximo. E aí, quando você muda para casa, eles consolidam tudo e aí que começam a cobrar a prestação mais os juros, né? Aí que você começa, quando você muda para lá e consolida, que você começa a pagar o que você realmente vai pagar daí para frente, que é o valor total. Cara. Tu tá de boa. O valor, galera, é muito relativo, porque depende do tamanho da casa que você vai construir, a cidade que você vai construir. Eu tava até comentando com a Mari que aqui em Hamilton tem land que custa $500 mil. Um terreno. Não é nem com a Nem muito casa grande, em cima, né, e não? nem é muito grande. Então, assim, Taraná, que é eu já comentei isso aqui outras vezes, que é uma das cidades mais baratas para comprar casa aqui na Nova Zelândia. Então, se for comprar em Queenstown, é um valor completamente diferente. Auckland, um valor completamente diferente. Então, é muito difícil a gente falar de valores, até porque ela vai dar uma média aqui e vocês vão falar, mas não é bem assim, porque não sei. Depende, gente. E tem o marido builder, que acho que é o profissional de construção mais bem pago que tem aqui. Exatamente. Então, assim, o custo que ela teve foi muito menor também, porque eles construíram a casa, né? Com o marido dela fez a maior parte do gasto ali, entre aspas, de construir uma casa. Então, nem adianta a gente falar muito de valores, mas o que eu posso dizer é assim, Hamilton, terreno, porque a gente sempre olha, eu sempre tento analisar todas as opções, inclusive tiny home foi uma das coisas que eu pensei, que tem tiny home muito legal, muito top, por tipo $100 mil, mas daí land é muito difícil de achar aqui, muito difícil, e daí tudo bem, você tem a tiny home de 100 mil, onde que eu vou pôr essa tiny home? Daí a gente já pensou, a gente aluga um terreno, daí pra alugar terreno também aqui, às vezes é $300, $400 por semana, com 100, 200 a mais, você paga uma casa, por que eu vou pagar isso num terreno? Exato. Então, assim, é muito relativo. Mas, assim, já vi terreno médio aqui em Hamilton entre $300 e $500 mil, só o terreno. Valor de casa hoje em Hamilton, digo uma de 3 dormitórios. Não muito velha, nem muito nova, aquela padrão de $800 a $950 mil. Tudo mais barato. Não, tudo Mas de 3 dormitórios num bairro legal, tô dando, tipo, Central Hamilton. Agora, Auckland, daí já é tipo de $1 milhão pra cima. Terreno, então, em Auckland, muito mais caro. Então, tem um fator que a Mari falou, que era mais afastado, né? Eles estavam morando mais na fazenda, também é muito mais barato. Então, você analisar, tipo, a cidade que eu quero é essa, analisa os valores por lá. Eu sempre indico pra vocês, a gente sempre fala isso no custo de vida, tudo que a gente fala, a gente indica o Trade Me, que é uma base muito legal pra vocês terem. Quanto custa aluguel? Põe lá, abre o Trade Me,
Posso, inclusive, se eu lembrar, deixar o link aqui, mas é Trade Me, Trademe. Pronto. Trademe, no português. E daí lá você coloca, tem properties, tem coisas para vocês querem saber o valor de carro, vocês podem ir lá também em veículos, daí selecionar. E você consegue colocar, eu quero o valor de casa, na cidade de Auckland, no bairro X, vai te dar todos os valores. Eu quero sections, que seriam as lands, né, os terrenos na cidade tal. Vai aparecer as opções. Então lá é o melhor lugar para vocês pesquisarem, terem noção de valor, Mas assim. também tem a Então, parte legal e tal. Igual ela falou, como é que fala first owner, house owner, uma coisa assim, que é o que É, você uma coisa assim. tipo, daí não pode vender uns anos lá e tal, tem que ter residente, depende do banco. É bem, É. E tipo, tem uma outra coisa também que eu acho que quando você já trabalha aqui há mais tempo e tal, e você está comprando a primeira casa, o governo pode dar uma ajuda, né? Eu acho que você pode conseguir até 20 mil por pessoa para conseguir essa ajuda do governo para poder dar entrada na casa, se você tiver todos os critérios lá, né? E aí tem a ver com o valor total também da casa, enfim. Quando a gente foi construir, o Scott, o que a gente ia construir ia passar um pouco desse valor, e aí o Scott não quis negociar. Então a gente preferiu não ter. Então, tipo assim, a gente perdeu uns 40 mil. A gente foi só com o nosso KiwiSaver, na né? caça, na coragem. Na raça, na coragem. Porque no final das contas, o valor para construir a casa do jeito que a gente queria construir, ia ficar um pouco a mais do limite. E ele falou, mas eu quero construir, sabe? Se a casa dele, né? Imagina um builder construir a própria casa. Ele falou, eu vou construir assim. E querendo ou não, Então, a economizou gente bastante com a mão de obra dele, Muito, então, tipo, muito. Nossa, a nossa casa valorizou, assim, eu acho que mais até do que o valor que a gente gastaria com o labor, né, para poder construir a casa, com as coisas que ele vai adicionando, assim, tudo meio que agrega valor, sabe? sem Então, deck, coisa assim, né? a nossa casa, tipo hoje, ela vale, se a gente fosse vender, ela vale mais de 300 mil a mais do que o nosso mortgage. Então, tipo assim, esse é Então, o... os juros já tá, tipo, meio pago. Tipo, tipo assim. Então assim, a gente pôde fazer assim, a gente teve essa oportunidade, né, que foi bem legal. Deixa eu ver o que mais que eu acho importante falar. Porque aí você tem que pensar em coisas assim também, quando você compra casa, você tem que ter seguro, que não é barato. Nossa, não é barato mesmo. Você tem que ter seguro da construção em si, tem que ter seguro dos pertences dentro da casa, enfim. Tem que ver, por exemplo, se você for comprar só o terreno, você tem que ver o que aquele terreno já tem de serviços. Porque, por exemplo, no nosso caso não tinha nada, a gente já negociou logo com o cara que estava vendendo o terreno. Que uma das coisas que o Scott comentou era que era uma dor de cabeça ter que lidar com a empresa de energia elétrica. Porque eles têm que ir lá cavar o buraco, botar os fios, não sei o quê, quando não tem energia elétrica passando na rua. Que normalmente já tem a energia elétrica na rua, e aí você faz a conexão, né, para dentro da sua casa. Só que lá não tinha. Então teve que chamar a empresa de energia elétrica para poder fazer. E aí a gente já negociou isso com o cara que vendeu o lote. A gente falou, a gente vende condicional que você vai resolver a energia elétrica, e ele incluiu o valor que não é barato, é tipo uns 20 mil para Nossa. botar energia na rua, sabe? Não é sinergia, né? Tipo assim, tem encanamento, tem internet e tal. É diferente, assim, lá para nós, a gente teve que fazer toda a parte de encanamento, porque também não é ligado a sistema de esgoto, como a gente tá fora da cidade, então, assim, só com essas coisas de encanamento que a gente tem, a nossa água é um tanque, Sim, não é a geralmente é água 2 tanques. da cidade. A gente teve que fazer um lugar, se você vê o terreno, tem um retângulo assim atrás da casa, que você vê onde está enterrado lá dentro, tá a parte de tratamento de água, que é tipo assim, a gente teve que fazer o nosso próprio esgoto, vamos dizer assim, que não tem nada ligando ali ao sistema da cidade, sabe? Então isso tudo aumenta, né? Aumenta o valor. E Então, não daria tipo, pra ligar no sistema de esgoto? não tem nada nessa região lá.
Então, tipo assim, o que significa é que o preço do terreno é mais baixo, mas você vai ter que investir, vamos supor, é umas coisas que a gente tem que considerar, né? Que eu não tinha a menor ideia quando eu comecei a olhar, mas o Scott já sabia que a gente ia ter que pensar nessas coisas. Pode ser que a land seja barata, mas tem energia elétrica na porta? Se não tiver, vai aí uns 15, 20 mil, né? Tem encanamento ali na porta, que daí pra você conectar, se tiver que fazer o seu sistema próprio de tratamento de água, acho que só com essa parte foi uns 40 mil, Nossa. sabe? Então, tipo assim, a gente tem que considerar isso tudo e ver se vale a pena no final das contas ou Internet. não. A internet, deixa eu pensar como é que foi. Starlink. Você precisa... Pois é, eu queria testar Starlink. Tá com promoção agora, tá? Em vez de ser $1.000, tá tipo $200 pra você É? comprar o Vocês antena. conhecem alguém que tem? Não, só vi no Facebook. Um cara que foi lá no nosso Mas eles garantem. encontro falou que ele tentou com várias companhias e tal, e daí sempre, To Degrees vai lá, não vai, não sei o que. Dele, desisti, peguei essa Starlink e tava Você compra pelo esperando. modem, uma coisa assim e tal. E E aí paga por mês, será? Eu não lembro, mas eu sei que tu compra antena, né? E tava muito barato. Tipo, tem um tantão lá, tava por $200 e 3 meses grátis, uma coisa assim. Pois é, que eu ouvi Então, dizer tu não que tem a internet? qualidade... Tem. Então, pra internet, tipo, você precisa da energia elétrica, né? Pra você ligar o Ah, router. então é aquelas mais pequenininhas, não é nem fibra nem nada, então. Não tem fibra. Não tem fibra. Mas funciona normal. Mas é tipo com o telefone, então, igual era antigamente. não, Vem pelo modem telefone. wireless. Sim, mas é DSL, vem pelo telefone. Ai, talvez. Não Aí sabe? eu já não sei. Deve ser. Aí eu já não... Deve ser. Não. O negócio é só ligado na tomada. É tipo assim, eles Não, põem... mas o modem puxa o sinal de algum lugar. Tipo, deve ser. Tem uma antena. Ah, tá. Não é de TV, não? Não. Tem a empresa de internet, porque eles são especializados em internet rural. Ah, então é tipo um Então, Starlink, uma antena que puxa e... eles têm a própria antena. Ele tem as antenas deles espalhados ali pela região rural de Taranaki. É rádio. É? Deve ser. Não sei. E aí eles instalam, então, uma antena receptora, né, do sinal na sua casa, e aí conectam o router na tomada. Então, é só energia elétrica. Pra gente foi só energia elétrica, mais essa antena que a própria empresa de internet instala. Mas a internet é boa. Então. É boa, mas não é fiber. Mas é boa. Mas funciona. Aí, gente, tá vendo? Super Sempre dá um simples. Dá um jeito. Agora estamos lá na casa. Não tem maçaneta nas portas. Você vai lá, as portas estão tudo com os No buracos. buraquinho. Pra você entrar na casa, a gente ainda não construiu o deck em volta da casa. Faz quanto tempo que vocês estão morando lá agora? A gente mudou no dia 5 de novembro. Eu lembro porque foi Guy Faz Fawkes pouquíssimo Day. tempo. Foi porque foi Guy Fawkes Day. E aí eu lembro que eu tava dirigindo, chegando na casa e tava todos aqueles fireworks. Gente, é pra nós. pra mim. É pra nós. Que bonitinho. É pra nós. Então a gente não vai esquecer mais o dia que a gente Legal. mudou, que foi no dia 5 de novembro. Então é pouquíssimo. Então o deck pra entrar, assim, não tem. A gente tem uma escada, aquelas escadas velha mesmo, pra poder subir pra entrar na casa. Tipo assim, health and safety ia reprovar aquele negócio lá, sabe? É tudo double... Como é que eles falam? Double glaze, uma Glaze, coisinha. é. Hoje em dia tem que ser, é obrigatório, né? Pra construir casa nova tem Insulation, as coisinhas. tem que ser, tem insulation, tem que ser double glaze. Heat pump. Não tem que ter heat pump. Não- Acho que só se for alugar, então. Porque É? quando aluga, é obrigado a ter heat pump. Ah, é? Talvez seja obrigatório ter algum sistema de aquecimento, não? Mas será que precisa ser heat pump? Ah, não sei. É. Mas, geralmente a galera tá trocando pelo heat pump. Acho que isso é mais econômico, né? Não sei. A madeira... Bom, eu tenho a vantagem. O Scott me salvou. Se ele entendesse português, ele ia estar se achando agora, né? Mas eu tenho a vantagem que ele adora fazer coisa braçal, sabe? Então, ele vai lá e corta a lenha. E tem um cara que a gente conhece que tem uma árvore tombada. O Scott conhece. Tem uma árvore tombada lá na fazenda dele e já tá seca. E aí só tem que ir lá cortar, a árvore imensa. E aí o Scott vai lá e corta. Quando ele não tem nada pra fazer no final de semana,
Vou lá Fica a caminhonete cortar cheia de lenha e já era. cortar É uma isso. lenha. Leva um trailer, vai lá na fazenda do cara, corta a lenha e leva É. pra casa. Eu sempre falo pro Janto que a minha única, o meu único requerimento na casa é que eu queria que tivesse uma lareira. Ai, tem que ter. Falei, olha, a única coisa que eu quero, que eu já imagino a cena, eu com a Aham. lareira, os filhos, cachorro. Já É. imagino essa Assistindo cena. Friends. É, Se e é você um não outro tiver- tipo de aquecimento também, né? tem que O ter. heat pump resseca tudo. A madeira é bem mais cozy, é bem mais assim, Sim, aconchegante, né? Ai, eu adoro. Barulhinho. Barulhinho, O cheiro de tudo. lareira, pra mim, é a melhor coisa que tem. É. É isso, Mari. Nossa, ó, gente, olha esse episódio. A gente falou sobre trajetória, construção de casa, mandala, astrologia. Mas Então, tem assunto. e tem assunto. Então, se você não curtiu esse episódio até agora, aproveita, já curte, se inscreve. Mari, sem palavras. Ai, gente, muito obrigada. obrigada. Gostou? Amei, nossa, muito bom. Aí, Amei o a estúdio. gente combinou, daí acabou não dando certo, agora deu certo. Isso, agora deu certo. E- Amei. E Ai, obrigado pela obrigada. mandala aqui de trás. Vou mandar o invoice. Mandar Aí invoice você manda pro banco. o banco vai aprovar, a gente paga tax depois. Isso. Mas, gente, sério, sensacional. Lindo, tem um relevo. Como é que você faz esse ainda. relevo? Você cola um por um? Não, isso é tinta acrílica. tinta. Ah, é? É. Tá. E tem algumas, as que são mais altinhas, são tintas Você 3D. pinga. Que você pinga direto tá. da garrafinha. Mas a grande maioria é tinta acrílica. Maravilhoso, capricho, tudo. Obrigada. Parabéns. Você começa pelo Mari. meio. Pelo meio, sempre. E você marca antes com uma caneta, daí vai Um indo e tal. giz. Eu marco as linhas guias, né? Eu divido pelo número da numerologia, eu preciso saber o tanto de linhas que eu vou trabalhar. E aí, os círculos do compasso, eu vou fazendo um círculo de cada vez. Eu já vi outros artistas que preferem marcar a mandala inteira logo do início, né? Dividem as linhas e aí já fazem vários círculos com compasso até o final. Para mim, isso limita a minha criatividade. Eu me sinto presa. Se quiser mudar ali no terceiro, ele se muda e pronto. Eu faço um de cada vez. Assim, eu acho que um dos ensinamentos da mandala é isso, sabe? A gente não precisa saber como ela vai ficar no final. A gente faz uma fileira de pontinho de cada vez e no final ela se revela. Eu nunca sei como a mandala vai ficar exatamente no final, quando ela acaba. Então, eu vou fazendo assim, eu faço um círculo com o compasso, faço uma fileira de pontinhos. Aí, eu vejo o que eu vou fazer no próximo, né? Aí, faço outro círculo, enfim, vou um por um. E as cores por último? Ou já tem meio que no tua As cabeça? cores já tem que saber. Porque vai com a intenção da mandala, né? Então, as coisas que a gente já sabe, no início, quando eu tô trabalhando com um cliente assim, a gente começa pela intenção. Apesar de que tem gente que quer pela cor. Nem todo mundo é tão ligado à intenção, né? Tem gente que eu quero uma mandala verde porque combina com a minha sala, sabe? Mas a grande maioria quer a intenção, sim. Então, pela intenção, logo no início, a gente já chega no padrão numérico, que vai me falar o número de linhas guias que a mandala precisa ter. E as cores que são com base na energia que o cliente quer. O que você diria da cor amarela e preta? É boa as intenções? Claro que é. Tipo assim, preto é ausência de cor, né? Então, assim, na verdade, o preto pode ir com qualquer outra coisa. Tem essa vantagem. Até por isso, o fundo das minhas mandalas todas são preto. Porque qualquer coisa que você coloca com preto vai se destacar. Né? E o amarelo é energia de poder pessoal, de alegria, de positividade, de você lutar pelo que você quer, né? De você correr atrás das suas coisas. Então, é energia ligada com o chakra do plexo solar. E o laranja, que é a empresa do Jonathan? Então, é preto e laranja. preto e laranja. Então, laranja é uma cor mais relacionada ao sacral chakra, que é o segundo chakra, né? Que é o chakra dos prazeres. Então, é uma energia que fala, assim, de criatividade, de paixão, de fogo, de movimento. É uma energia de muito movimento e de playfulness. É uma energia, assim, da gente se divertir. Da gente gostar. Tem muito essa coisa do gostar, sabe? Daquilo que a gente está fazendo, de deixar as coisas fluírem. É uma energia de fluidez. E também dos prazeres da criatividade que eu já falei. Eu ia falar uma outra coisa agora que eu esqueci, fugi. Mas então. Então é bom. É isso. Todas são boas, não tudo tem bom. cor ruim. Não tem cor ruim. É isso. Bora. Muito obrigada, Mari, mais uma vez. Obrigada E é a isso, vocês. gente. Vão lá no site da Mari. Vou deixar todas as informações. O seu Insta já tá aparecendo aqui na tela. Se você está pelo Spotify, deixa eu ver o Insta da Mari aqui. Tem aqui? Tem. Então, por Aqui, ó. último. Mariana, com um N só, normal.
É Melo Art. Então, Melo com L só também. Eu já Arte. sabia porque foi eu que fiz que você aparece na TV. E o arte com T mudo. Arte em inglês, né? é Arte ART. em inglês. Então, Mariana Melo Arte. Vão lá conferir o trabalho da Mari. Simplesmente maravilhoso. Muito obrigada, Mari, mais uma vez pela Quer mostrar mais uma mandala. vez aqui? Que, ai, gente, Ai, obrigada a eu vocês. amo. Muito eu legal tenho vir inclusive aqui. um colar que eu comprei com olho. Pois Grego, é. acho maravilhoso. Tem uma canga também, de Tem? olho grego. Ó, então era pra ser, Era viu? pra ser. Era Eu pra A ser. adoro. canga é dessa cor aí. É dessa cor. Uhum. E eu tenho uma calça também, Olha, azul, com Tudo olho grego. combinando. Pois E é. foi, inclusive, a cor que eu usei no Ano Novo. Foi toda azul. Olha, Então, meant super- to be. Exatamente. Era pra ser. Já quebrou o tchau. Muito bom. Tem que trocar de quadro. Mas é isso. Muito obrigada, gente, por ter assistido até aqui. Obrigada, Mari. Quer falar alguma coisa? Um recado? Um beijo pra família, pros amigos? Eu vou só falar, assim, que pra vocês que estão aqui, que estão no início, né, e que estão buscando chegar lá, melhorar de vida, buscar o estilo de vida que vocês querem criar, pra vocês não deixarem de investir, não percam as esperanças. Se parecer que vai demorar, se parecer que não vai dar certo, sabe? Faz tudo o que tiver ao seu alcance, porque tem como, sabe? Várias pessoas já conseguiram, várias pessoas acharam que não ia dar e no final das contas deu. Sabe? Então, acho que a gente ter essa persistência e a gente conseguir fazer tudo o que a gente puder, tudo que tiver ao nosso alcance, é o que vai fazer com que a gente tenha sucesso, né? E com que a gente chegue onde a gente quer chegar. Então, esse é o meu recado para as pessoas. Nossa, top demais. Maravilhosa. E acho que a sua trajetória diz muito sobre isso também, né? Então é E às isso, vezes, tipo assim, não era pra ser naquela hora, igual você foi, veio, né? Aí foi É. pro Brasil, teve teu tempo ali de fazer a faculdade, o curso técnico, e voltou. E fez tudo quando você teve aquele período ali de, né, residência, então o que que eu preciso? Aí você viu o que precisava e fez. Eu também fui assim, eu vim em 2016, fiquei, voltei pro Brasil e depois voltei pra ficar. Se é a única opção, se é o que precisa fazer pra gente chegar onde a gente quer chegar, tem que fazer. Eu não queria voltar pro Brasil, né? Eu nunca tive a intenção de voltar pro Brasil, mas eu também não ia conseguir jamais estudar aqui, né? Então eu pensei, ou eu volto pro Brasil e arrumo e faço esse diploma lá, ou eu não vou estudar. E se eu não estudar, eu não vou conseguir o visto. Então não é uma opção, né? Então foca, que vai. Persiste, que dá certo. Persiste que vai. E é com essas energias super positivas, maravilhosas, que a gente termina esse episódio. Muito obrigada, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. É isso aí. Tchau, gente! Tchau. Toca aqui, Mari. Ai, que ótimo. Gente, é muita coisa pra falar, né? Não.